isso aí, gente, bem legal, assim. Essa terceira onda, eu acho que vai ser mais fácil para até vocês comentarem, porque é uma coisa que a gente está vivendo, né? Aí, se vocês virem a fotinho que eu coloquei, são vários símbolos aqui, né? Símbolos que representariam ou deveriam representar a ideia do masculino e feminino. E aí a gente vê que tem vários símbolos aí diferentes, né? Porque a terceira onda do movimento feminista nada mais, nada menos que a ideologia de gênero. Então, a gente tem ouvido muito falar sobre esse assunto, né? Um debate ainda constante aqui no Brasil, até pela questão de legislação, né? A gente teve aí com o presidente Bolsonaro algum tempo atrás, né, essa discussão do tal do kit gay, né, que tinha relação com a ideologia de gênero, então é uma coisa que a gente está um pouco mais familiarizado. E aí a gente vai tentar entender, né, de onde vem essa ideia e por que a gente fala ideologia de gênero, a gente pensa na questão homossexual. O que isso tem a ver com o movimento feminista, né? E tendo a ver com o movimento feminista, o que tem a ver com a gente, com a nossa vida hoje, certo? Mas eu queria começar aqui falando de um texto de Ellen White. Eu queria que vocês acompanhassem comigo. Ih, travou aqui, peraí. Está no livro Mente, Caráter e Personalidade, e ela fala a página 228 do aplicativo, tá? Ela fala assim, ó. Os perigos morais aos quais todos, adultos e jovens, se acham expostos aumentam diariamente. Transtornos morais, aos quais chamamos depravação, encontram amplo lugar de trabalho e homens, mulheres e jovens que professam ser cristãos exercem uma influência que é inferior, sensual e diabólica. Então, Ellen White já tinha essa ideia de que os perigos morais eles aumentariam muito, né? Seriam realmente complicados aqui nos últimos tempos no que diz respeito a isso. E aí ela fala assim: Satanás está empregando esforços de mestre para envolver em práticas impuras homens, mulheres, casados e crianças e jovens. Então ela já alerta que seria um problema, inclusive, para crianças e jovens. Suas tentações encontram aceitação em muitos corações, por não terem sido eles erguidos, purificados, aperfeiçoados e enobrecidos pela sagrada verdade que professam crer. Não poucos têm sido baixos em vis pensamentos e vulgares na conversa e comportamento, de modo que, ao virem as tentações de Satanás, não têm poder moral para resistir-lhe e caem como presa fácil. Então, olha aqui, isso aqui ela escreveu em 1968, não, certamente era 1800. Depois eu confiro a data aqui, que não era 1968, tem que confirmar a data. Mas ela, então, ela vai escrever isso, né? O texto tá na Meditação de Meditações 1968. Matinais, Por isso. Mas depois a gente tem que ver qual foi o ano aí que ela escreve. Mas o de cima é 1877, né? Então ela já vem trazendo essa ideia da depravação moral que já acontecia no tempo dela, né? Então aí se você, para quem estudou com a gente aí desde o primeiro estudo, né? Quando a gente falou lá da base realmente do feminismo, que é uma revolução sexual, né? Que se dá lá do período iluminista. Então, quando chega no período de Ellen White, ela já percebia uma depravação moral enorme, e como Satanás estava se utilizando disso, porque ele vê, né, ela diz aqui, ó, que quando as pessoas elas estão em degradação moral, quando o pensamento dessas pessoas estão aqui em questões vulgares, em conversas vulgares, né? As pessoas se tornam presas fáceis para o diabo. Então, o que ela está querendo dizer aqui? Que é muito fácil de você manipular alguém quando as questões morais delas estão rebaixadas, né? Quando elas não, a moral dela não está nas coisas celestiais, não está baseada, amparada pela questão religiosa, pela base da fé, pela Bíblia. E enquanto eu lia, né, eu fui procurar um pouco do que Ellen White falava sobre esse assunto, e eu fiquei pensando no que ela diria de hoje. Nós vamos ver outros textos, né, ainda para frente, mas ela falando do tempo dela. E naquele tempo ela já percebia, né, essa degradação moral. O que ela falaria dos tempos que nós estamos vivendo hoje, né, o desespero que essa sociedade, né, que nós estamos vivendo. E aí a gente está trazendo, esse é o último estudo desse livro, né, dessa autora. Eu não tinha mostrado a foto dela ainda, é a Ana Caroline Campagnolo. Ela certamente, aqui no Brasil, ela tem entrado para a história,
acho que a primeira pessoa realmente, né, a levantar essa bandeira antifeminista com tanto poder, essa garota, né, porque ela é super novinha, acho que ela não tem nem 30 anos ainda. Eu acho que agora ela tem mais de 30. Já, é super novinha. E ela tem, assim, ela tem feito, tem tido um efeito, aquilo que ela tem trazido, muito grande, comparado até ao que a gente teve nos Estados Unidos, né, há algum tempo atrás, que está conseguindo barrar, de certa forma, os avanços feministas por conta do livro dela. O livro dela é esse daqui, e aí Feminismo, Perversão e Subversão. E aí você, de repente, se você está chegando hoje, né, você fala assim, pô, mas você vai estudar isso aí, Bruno? Você vai estudar sobre isso no sábado, né? É um livro que não é um livro adventista, tal, mas é um livro cristão, ela é uma autora cristã, né? E no livro todo ela vem mostrando exatamente como o movimento feminista é um movimento anticristão. A base do estudo dela foi para provar exatamente isso, que ao contrário de que muitas pessoas pensam, o movimento feminista ele nunca foi para defender as mulheres. O movimento feminista ele sempre foi voltado para a revolução sexual. Então, tudo que ele fez, tudo que ele tem feito, é justamente para trazer essa revolução sexual, para colocar em prática uma revolução sexual. E aí tem muito a ver com o texto de Ellen White que a gente acabou de ler, né? Que o inimigo ele usaria realmente essa questão do sexo, da sensualidade, da pornografia, justamente para fazer com que as pessoas fossem presas fáceis para ele, certo? E aí, falando da terceira onda do movimento feminista, a Campagnolo vai falar o seguinte: considero esta a marca principal da terceira fase do movimento feminista, a ideologia de gênero. Então, a terceira onda não é só a ideologia de gênero. Ela continua trazendo outras questões que a gente está vendo desde o primeiro, do segundo, do terceiro estudo. E aí eu recomendo realmente que você assista, né? Vocês assistam os vídeos para vocês entenderem melhor dessas outras fases do movimento feminista. Mas ela vai falar assim que na terceira fase ele vai ter ali como base principal a ideologia de gênero. Tenho tentado demonstrar que o movimento feminista não representa e nem se interessa pela condição das mulheres, apenas se vale dessa propaganda para alcançar a sua real intenção, instaurar uma revolução sexual que subverta os sexos e o sexo. Então, os sexos, né, masculino e feminino, e o sexo. Então, ela vai trazer aqui a ideia de que nunca, assim, o problema do movimento feminista não é a luta pelas mulheres, por cuidar das mulheres, para que as mulheres sejam mais felizes ou qualquer coisa do tipo. Isso aqui é só uma capa que esse movimento utiliza, mas que no fundo dele, ele tem outras ideias. Isso fica muito claro agora, na terceira onda, por quê? Porque ao se voltar na defesa da ideologia de gênero, ele deixa claro que, ainda que as mulheres sejam prejudicadas com essa ideologia, eles vão continuar defendendo a ideologia de gênero, porque, para eles, o mais importante é a revolução sexual. E aí, como a gente entende muito bem isso? Com o exemplo que eu vou dar aqui para vocês. Quem acompanha um pouco de esporte conhece a Jennifer. É Jennifer? A Tiffany. Tiffany. Peraí, é que a minha tela está aqui na frente do título. A Tiffany, não é Jennifer. A Tiffany que era Rodrigo antes, não é isso? Deixa eu pôr para baixo a minha tela aqui. Isso. Exatamente. Antes era Rodrigo, agora é Tiffany. Isso, agora deu para ver direito. Então, o que acontece? Quem acompanha esporte conhece esse caso, né? O Rodrigo era um jogador de vôlei que não tinha muito, assim, não era muito reconhecido, não lembro, sei lá, jogava num time aí, mas ninguém conhecia muito ele. Eu posso falar um pouquinho? Ele jogava numas ligas pequenininhas lá da Europa, do Oriente Médio. Não teve muita expressão, assim, quase ninguém conhecia ele. Jogava só em ligas bem pequenininhas, assim, bem desconhecidas. Do Brasil, por exemplo, é bem famoso, que é um dos países potências do vôlei, né? Ele não conseguiu nada aqui, jogou no final da Europa. Então, não tinha destaque nenhum, nem fama nenhuma, né? E aí, no determinado momento, aí já era adulto, já jogava há bastante tempo, ele decide fazer aí essa troca de sexo. Então, ele faz algumas cirurgias plásticas, coloca seio. Eu não estudei tão profundo sobre a vida dele, mas eu imagino que ele deve ter feito a cirurgia, né, para remoção do órgão sexual, tal. Começou a tomar hormônios, fez um tratamento para tirar o hormônio masculino, tal. E aí,
para surpresa de todo mundo aqui no Brasil, né, ele foi chamado para jogar num time feminino, numa liga, né, importante. Eu não manjo nada de vôlei, tá, gente? Então, vocês podem aí me ajudar, tá? No SESI, é no SESI Bauru. É na Liga Brasileira Feminina. Na Liga Brasileira, que já é uma coisa muito mais visível. Superliga. Superliga. E aí, o que acontece? Ele vai explodir, né? Vai virar ali o grande personagem, super destacado, vai fazer vários pontos, vai quebrar recordes, né, de outras jogadoras. E aí, isso aqui tem sido ainda muito debatido, porque por mais que ele tenha começado a fazer um tratamento hormonal para se parecer com uma mulher, por mais que ele tenha feito cirurgias, né, para ficar ali mais parecido com uma mulher, a estrutura toda do corpo dele é uma estrutura masculina. Então, uma vez que ele vai concorrer com uma mulher, é claro que ele vai ter vantagem, certo? Porque, e aí quem fala muito bem sobre isso é a Ana Paula, né, aquela ex-jogadora de vôlei, que hoje ela é comentarista política, e ela fala muito sobre isso, ela dá vários detalhes interessantes de como que é a parte fisiológica mesmo do homem, da mulher, muscular, a quantidade de sangue, como que o coração bombeia. Ela vai dar vários exemplos de que não é só uma questão hormonal, e ainda que fosse uma questão hormonal, por mais que ele esteja fazendo todo esse tratamento, a quantidade de testosterona nele ainda é muito maior do que de uma mulher na mesma idade. Enfim, e aí ele tá jogando, tá assim... Tá sendo campeão em vários jogos, se destacando muito, porque é óbvio que ele vai ter vantagens sobre as mulheres, porque a biologia dele é diferente. E biologicamente, a gente já falou aqui também, né, em alguns dos outros estudos, que nós somos mais frágeis. Biologicamente, nós temos desvantagem, sim, né, sobre a questão da força física. E aí, olha que interessante, aí isso vem muito a calhar com o que a Ana Carolina tem falado. Por exemplo, nos Estados Unidos, tem várias meninas que estão perdendo possibilidade de entrar em times porque estão sendo substituídas por homens, né? Que fizeram essa mudança de sexo, estão entrando como mulheres, mas que são fisiologicamente, biologicamente, são homens. Então, as mulheres... Aí talvez a gente poderia chamar até de machismo, né? Se a gente for pensar bem. Realmente, as mulheres estão perdendo seus lugares porque... pessoas estão ali, homens estão mudando de sexo e pessoas entenderam que não tem diferença nenhuma entre essa mulher e esse homem, e eles conseguem fazer coisas que certamente as mulheres não vão conseguir fazer, né? Realmente é um absurdo. E, gente, pode comentar, tá? Como eu falei para vocês, que eu sei que esse aqui é um assunto que vocês dominam também, né? Vocês têm visto mais, então pode falar aí, tá? Pode aproveitar, essa imagem retrata bem, porque assim, ó, no vôlei, diferente do futebol, né? A camisa tem ordem de importância da 1 para em diante. Então, a 1 quer dizer que ele é a principal jogadora, é atacante, né? Já não, como ele era masculino, olha lá, a camisa 9, né? Não era nenhum dos 6 escolhidos para jogar. Então, já demonstra. Fora que ele já era um jogador, né? Semi-profissional, né? Ou, enfim, quase profissional, mas se dedicava ao vôlei quando era homem. E isso já fez com que o corpo dele se acostumasse, né? Porque o que a gente chama de memória muscular. O corpo dele já era muito forte já desde a época que ele jogava no vôlei masculino. E aí ele só levou essa mesma carga pro vôlei feminino. Então, é pior até do que um homem qualquer, assim, magrelinho, que apareceu do nada e começa a jogar do nada no vôlei feminino. Ainda é pior ainda. Sim, com certeza. Talvez, né, porque pela experiência da mulher, né? Por exemplo, Bruno, você joga vôlei? Zero. Se você for jogar lá com a Ana Paula, ela vai, né, fazer você passar vergonha. Não vou conseguir nem pular na mesma altura que ela. Mas não é o caso dele, né? E até tem uma discussão, porque tem o tamanho, né, da rede. Que Sim, o tamanho da rede na feminina é menor, acho que é nos 20 centímetros mais baixo. Porque se reconhece que a estrutura física do homem é diferente, então os homens normalmente são maiores, então a rede pode ser maior. Então, olha a vantagem que ele já entra sobre as mulheres, né? Que Rodrigo Tiffany aí já entra sobre as adversárias, né, que estão jogando com ele. Então, isso deixa muito claro que não é uma defesa das mulheres, é uma defesa da revolução sexual. Então, hoje, os homossexuais, eles estão servindo justamente para que você consiga trazer essa ideia de revolução sexual. Então, as mulheres serviram durante muito tempo, ainda servem, mas hoje a bola da vez são os homens, são os homossexuais,
né? Se amanhã forem os cachorros, serão os cachorros. O problema não é a capa que eles usam, é quando e quanto tempo essa capa vai servir. Não servindo mais, eles vão mudar e vão utilizar outro, certo? Aí a gente tem aqui Judith Butler, talvez vocês já tenham ouvido falar. A gente tem, a cada estudo tem trazido realmente a base do movimento feminista, né? Por quê? Porque o movimento feminista, se você falar algumas coisas com as feministas, falar assim, olha, o movimento feminista defende isso, ela vai falar assim, ah, não, mas esse não é o meu feminismo, né? Ah, não é toda feminista que pensa assim, porque realmente o movimento feminista é um negócio assim que ele tem várias caras mesmo. Mas é importante, então, a gente conhecer quem são as principais escritoras, né? Quem fez a teoria do movimento feminista mesmo. Porque tudo que se tem de feminismo hoje, mesmo ele tendo várias caras, ele se baseia nessas principais autoras. Ellen, então, essa daqui... Oi, pode falar. Desculpa te cortar. Inclusive, esses pressupostos foi o que eu mostrei lá no meu estudo na Destruição da Família, que eu até falei deste livro e compartilhei o PDF dele lá, né? Esse veneno aí. Então, quem quiser de repente ver, clica aí em cima aí no YouTube. E se vocês tiverem aqui, tem lá a Destruição da Família que eu passei algumas semanas atrás. É isso mesmo, gente. Quem está chegando agora, a gente tem um canal no YouTube chamado Pregoeiros, tá? E aí a gente tem vários vídeos lá, e aí nos últimos meses a gente basicamente tem estudado sobre isso, sobre assuntos que têm a ver com a destruição da família, né? Então, depois vocês assistam lá, porque se vocês conseguirem ver todos os vídeos, vocês vão ter uma base maior para o que está acontecendo hoje. Então, Judith Butler é uma escritora, né? Ela é filósofa, professora universitária nos Estados Unidos, está viva ainda, e ela hoje certamente é o nome principal da ideologia de gênero, tá? Então, eu queria que vocês observassem primeiramente a imagem dela, né? Aqui na foto. Vocês conseguem observar exatamente qual é o pensamento da ideologia de gênero. Não dá para a gente saber se é um homem ou se é uma mulher. É tanto que é até difícil você pegar fotos, eu dei uma boa procurada, fotos da Judith de corpo inteiro, você tem poucos. E nas que tem, você vê que ela está sempre com roupas masculinizadas também. Então, quando você bate o olho assim na Judith Butler, você fala assim, isso é um homem, isso é uma mulher, né? Peraí, tá com jeito de homem, mas tem uns traços femininos, e o que é então? Mas é justamente por isso, porque eles vão defender essa ideia, né, de que não existe ali o masculino e o feminino, o homem e a mulher. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais sobre isso. E aí ela fez esse livro chamado Problemas de Gênero, Feminismo e Subversão de Identidade. E ele foi publicado aqui no Brasil em 1990. Então, apesar dela ser essa filósofa mais forte da ideologia de gênero, e esse livro, Problemas de Gênero, ter suscitado esse pensamento, ter trazido à tona esse pensamento, e hoje ele está nas escolas, a gente vai falar um pouco sobre isso, ele está em tudo quanto é lugar, ele está na mídia, ele está na internet. Apesar de tudo isso, como tudo que a gente tem visto aqui nesses últimos estudos, as ideias dela não são novas. Tem toda uma base já do movimento feminista, dessa revolução sexual, dos pais da revolução sexual, para o surgimento desse livro Problemas de Gênero, tá? Então, afinal de contas, né? O que o movimento aí da ideologia de gênero pensa? Resumindo, a proposta é que a participação da revolução sexual feminista se inicie com a negação da nossa identidade sexual, que é o sexo, e passando a adotar posturas e comportamentos que é o gênero, que não se define nem para a masculinidade, nem para a feminilidade, que nos tornemos todos uma réplica da própria Judith Butler, alguém para quem se olha sem conseguir enxergar uma mulher, tampouco um homem completo. Então, o que é esse raio dessa ideologia de gênero? Primeiro que eles não aceitam que a gente chame de ideologia, né? Porque quando a gente fala ideologia de gênero, já demonstra que é um conjunto de ideias que formam, né, essa ideologia, e quando a gente pensa assim, ideologia, a gente já tem em mente que está visando o controle social, de que não quando você se concentra numa ideologia, você percebe que ela não é necessariamente a realidade, mas você se foca naquele pensamento, naquela narrativa, você vai fazer de tudo para que as pessoas comprem essa ideia junto com você, mas que ela não descreve necessariamente uma realidade, tá?
Então, eles não gostam que você utilize, né, a palavra ideologia. Então, eles vão chamar de estudos de gênero ou outras coisas desse tipo. Mas, enfim, o que é isso? Eles vão dizer o seguinte, que para eles, para nós, existe homem e mulher, certo? Que a pessoa, ela nasce homem ou nasce mulher, ok? E aos nossos olhos, com o passar do tempo, as pessoas vão optar se, porventura, elas querem ser homossexuais ou não, ok? Na nossa visão é essa. Então, nasce homem e nasce mulher, biologicamente. Eles vão falar o seguinte, que o sexo realmente é aquilo que são as diferenças que você tem nos órgãos sexuais masculino e feminino. Então, você nasce ali, né, com o seu sexo biológico. Mas o que acontece a partir do momento que você nasceu é uma construção social. Entende? Então, que na verdade você só é mulher porque a sociedade fez você acreditar que você é uma mulher. Você só é um homem porque ao longo da sua vida você foi criado para ser homem. Mas que no pensamento deles, todos nós nascemos neutros. Ainda que nós tenhamos partes do nosso corpo que são diferentes, nós somos neutros e nós vamos fazer uma escolha da nossa, né, da nossa ação social, da maneira como nós vamos viver, a partir do nosso convívio social, a partir da nossa construção, da construção de vida que nós tivermos. Ou seja, eu posso nascer num corpo, né, biológico ali de mulher, mas eu posso escolher ser homem. E mesmo escolhendo ser homem, eu posso gostar de mulher, ou posso gostar de homem. É bem confuso, gente. Eu não vou falar para vocês que é simples da gente entender, porque é tão surreal que é meio confuso da gente conseguir entender, porque é uma narrativa distante de qualquer tipo de comprovação científica isso, né? Mas, em suma, é isso. Eles vão dizer que nós nascemos neutros, então nós não somos nem homem nem mulheres, e que nós vamos construir isso ao longo do tempo. Certo? Deu para vocês compreenderem mais ou menos o que é isso? Bruno, se você quiser falar, eu sei que você estudou esse assunto também, pode completar aí. Eu estou aqui com uma partinha do livro dela que eu usei no estudo que ajuda bastante a entender isso daí. Isso aqui é palavras dela mesmo. Uhum. Neste livro que a Sueli mostrou, né, The Gender Trouble, ou Problema de Gênero, na página 138. Ela diz assim, por exemplo, se o sexo e o gênero são radicalmente distintos, não ocorre daí que ser de um dado sexo seja tornar-se de um dado gênero. Em outras palavras, a categoria de mulher não é necessariamente a construção cultural, que ela disse que era a cultura que construía, do corpo feminino, e homem não precisa necessariamente interpretar os corpos masculinos. Então, o que ela fala aqui no comecinho, se o sexo e o gênero são radicalmente distintos, que ela se baseia lá em John Money, de 1972, aquele que fez o experimento com o David Reimer lá, e se baseia também nas ideias de Lacan, né? Ela entende que, assim, sexo, beleza, sexo existe, é biológico, é uma coisa. Gênero é o que nós sentimos, o que nós imaginamos, o que nós entendemos que nós somos, é diferente, tá? Então, o sexo fica para lá, beleza. Eu tenho sexo masculino, mas eu me enxergo, meu gênero é feminino. Então, ela fez isso pode variar, né? Na verdade, não é nem variar. Tem outra parte aqui que ela fala que há tantos sexos, há tantos gêneros quanto há pessoas. Sim. Então, por isso que a pessoa pode ser um cachorro, pode ser um gato, pode ser um garoto de 6 anos, pode ser um homem, pode ser uma mulher, pode ser qualquer coisa. Ela diz que é um devir. E hoje eu posso ser uma coisa, amanhã eu posso ser outra. Por quê? Porque o sexo tá lá. Beleza, você não consegue tirar seu sexo, só que sua mente domina e você faz o que você quiser. O que eu alucinei aqui é o que é a realidade, segundo ela. Acho que olha que interessante isso, né? Porque a gente já viu aqui que outras feministas, como a própria Simone de Beauvoir, tal, ela já trazia essa ideia de que a mulher não nasce mulher, né? Ela torna-se mulher, né? Num contexto um pouco diferente, né, do que a Judith Butler está trazendo, mas essa mentalidade já era uma coisa que já vinha sendo construída antes da terceira onda do movimento feminista. Ela já nasce ali, né, a mentalidade desde a segunda onda. Vamos ver o que a Butler fala aqui, ó. O ser humano nasce indefinido, ou seja, neutro. E graças à família, à escola, à sociedade e às instituições, define-se e atrela-se a um papel binário homem ou mulher, ditado por um sistema patriarcal opressor.
Ou seja, Paulinho, você só é homem porque a sua família te disse que você é homem, Paulinho. Olha isso, tá vendo? André, você só é mulher porque nós vivemos uma sociedade opressora, né? Onde o homem ele quer lhe mandar nas pessoas, os homens são Sim. maus, por causa desse capitalismo absurdo que nós vivemos. Então falaram para você que você é uma mulher, entendeu? E Deus, coitado, Deus não fez nada, né? Não, né? E olha como isso é bacana, né? Esse comentário que você fez, porque como isso vai batendo diretamente na nossa fé. Porque lá no livro de Gênesis fala que Deus criou homem e mulher. E criou quem? A imagem e semelhança de Deus, né? Então, Deus já estabelece essa divisão ali, ó, nos primeiros versículos da palavra de Deus, ele já estabelece uma divisão, homem e mulher. E agora ela nos diz que não, que essa ideia de nós sermos homem ou mulher é uma construção e vem de quem? Dos homens, que são opressores, né? De um sistema opressor masculino, certo? Patriarcal. Patriarcal. Poderíamos definir gênero como uma autopercepção que todo ser humano tem da própria sexualidade. Esta autopercepção não coincide, segundo as feministas, com a sexualidade biológica e varia conforme o tempo. A opção de gênero não é uma escolha que se faz uma vez por todas na vida e pode mudar quantas vezes quisermos. Me oriento sempre de maneira fluida. Cadê? Deixa eu ver aqui que o negócio tampou. E aberta para o meu desejo. Então, olha aqui, que interessante, né? Ela vai trazer essa ideia de que a sua orientação sexual é fluida, ou seja, você pode ser sexualmente falando o que você quiser, quando você quiser, da maneira que você quiser, e essa orientação é a partir do seu desejo, certo? E a gente vai ver muito isso aqui, esse contexto ali de desejo, tá? De desejo. Eu fazer aquilo que eu sinto vontade, ok? Aí, pode falar. Quem ia falar? Eu, Paulinho. Pode falar, Paulinho. Eu tenho uma colega que ela se veste como um homem todinha. Você vê que ela é aqueles machão bem bravo. E ela falou um dia, eu estava conversando eu e meu patrão, ela falou assim que ela era relativa. A gente ficou relativa. A gente pediu para ela explicar o que é relativa, no caso deles, né? Que tem hora que ela pode agir assim. Agora ela está como homem. Mas se no relacionamento ela quiser virar mulher, ela vira mulher. Uhum. É exatamente esse pensamento, né? E ela olha que falou assim, pode falar. O comentário que ela fez, ela falou assim, o Paulinho foi o único crente que até hoje não meteu o pau em mim. Aí eu falei para ela, o que você acha, Paulinho? Eu falei assim, ó, a Bíblia é o que você falou. A Bíblia só fala que é homem e mulher. Quem sou eu para falar que você está errado ou não? Você tira se você tira pela Bíblia se você está certo. Exatamente. E olha que é bacana até isso que você fala, que você trouxe, Paulinho, porque assim, em nenhum momento, né, a gente olha para as pessoas que estão estudando, que estão acreditando nisso, com um olhar de desdém ou com um olhar de preconceito contra essas pessoas ou qualquer coisa do tipo. Nós entendemos que tudo que tem acontecido hoje é consequência de milênios aí, né, de pecado, de erro, de artimanhas de Satanás. Então, para todas essas pessoas, nós temos que olhar com cuidado realmente que Cristo tem por elas, né, de tentar mostrar a palavra de Deus até pelo seguinte, a gente vai ver muito isso aqui, que tudo que esse movimento faz, ele faz tentando dizer assim, olha, faça assim, você vai ser mais feliz. Né? Se liberte das amarras da moralidade, se liberte das amarras do cristianismo, que você vai ser mais feliz. Só que a consequência disso tudo, para as pessoas que se entregam a essa ideia, né, do movimento feminista, da ideologia de gênero, do movimento LGBT, a consequência disso, na verdade, é o oposto. As pessoas estão cometendo suicídio, as pessoas elas caem no mundo das drogas, então uma minoria realmente consegue alcançar a felicidade, se é que alguém consegue, porque longe daquilo que Deus traçou para a gente, como nós lemos um texto na semana passada, né, falando que assim, os pensamentos que Deus tem para nós não são pensamentos de mal, né, pelo contrário, são pensamentos de sucesso, são pensamentos de vitória, de amor. Então, uma vez que eu fico longe daquilo que Deus traçou para minha vida,
certamente eu vou ser mais infeliz. Então, quando a gente vê essas pessoas optando por ter uma vida dessa maneira, totalmente, né, desvinculada da palavra de Deus, a gente sabe que a consequência disso, pessoalmente, vai ser maior dor. Quando a gente pensa, por exemplo, na questão do aborto, nós falamos, né, no estudo passado, o aborto é passado para as mulheres como se fosse uma libertação, né? Eu tenho o direito de fazer aborto porque, assim, meu corpo, minhas regras, então eu me liberto, né, de tudo aquilo que a maternidade vai me trazer. Conversa com uma mulher que fez aborto. A menos que ela esteja muito envolvida nessa ideologia, os traumas que essa mulher ela vai carregar para a vida inteira são gigantes. São gigantes. É muito difícil uma mulher que se recupera do trauma de ter realizado um aborto. É a misericórdia de Deus, só que sobre isso ninguém fala, né? Mas voltando para cá, elas vão trazer a ideia, Judith Butler, lá no livro dela, do padrão lésbico, né? E ela fala assim, ó, a derrubada da heterossexualidade compulsória irá inaugurar o verdadeiro humanismo da pessoa, livre dos grilhões do sexo. A lésbica emerge como um terceiro gênero, prometendo transcender a restrição binária do sexo. Vamos continuar lendo, eu já comento tudo. Para Andrea Dawkins, toda mulher que se sujeita à prática heterossexual se torna colaboradora na ocupação do próprio corpo. E aí, depois a Catarine aqui fala o seguinte, para as mulheres foi recomendado evitar ceder qualquer prazer ao homem na busca pela própria satisfação. Olha o pensamento dessas feministas. Elas vão falar o seguinte, que uma vez que você tem uma relação heterossexual, que a mulher ela vai optar por ter uma relação heterossexual, ela está ali colaborando para a opressão masculina, certo? Então, se você se relaciona aí com seu marido, você está ali colaborando para essa opressão masculina, para esse patriarcado, né, para que os homens continuem oprimindo essas mulheres. Então, qualquer coisa que dê satisfação aos homens deve ser evitado. Essas feministas, e a Ana Campaiola ela traz aqui, eu não quis colocar no livro, porque né, nem tudo né, que está aqui a gente pode trazer para uma palestra, depois vocês vão ter que comprar o livro, porque, gente, por mais que eu tente aqui, esse livro é muito bom, vocês têm que ler o livro. Mas ela vai mostrar aqui, um determinado momento, que uma das feministas, ela chega a falar que as mulheres, elas não podem ter todo tipo de relação sexual, né, com seus maridos, com os homens, de posições sexuais. Porque determinadas posições sexuais colaboram para a ideia do homem como sendo seu opressor. Então, as mulheres, elas têm sempre se colocar na ideia de poder. Então, se na relação sexual a mulher está demonstrando poder, então essa relação sexual pode. Outra posição que ela se demonstre ali, que ela está sendo, né, que o homem... É difícil falar sobre isso, mas que o homem ali está, né, detendo poder sobre ela, então ele não pode. Então, olha que loucura isso. Elas querem se meter, inclusive, na maneira que a mulher se relaciona. Ô, Su. Oi, pode falar, André. Me permita, eu vi uma postagem há algum tempo atrás de uma feminista, e ela escreveu o seguinte, ela disse assim, mulheres, na hora da relação sexual com seu marido, não deixe que ele fique por cima. Somos todos adultos aqui, né? Vamos. Sim, não deixe que ele fique por cima, porque isso é uma forma de subjugar você. Ele está se colocando de uma. Ela escreveu, eu não lembro exatamente as palavras, mas ela disse assim: que ele está se colocando acima de você, de uma posição superior à sua. Exatamente. Né? E aí, isso daí gerou revolta. Um monte de mulher começou a falar um monte de palavrão lá para ela. Inclusive disseram, pô, você vai se meter até no jeito que eu transo agora, né? Mas é um negócio muito louco, né? Só estou dizendo isso para corroborar com o que você está falando. Porque, assim, realmente, por mais absurdo que pareça, alguns podem ouvir a gente falar assim, você falar isso e achar que é absurdo. Falar, não, ela está viajando, isso é loucura, não existe. Existe sim, por mais absurdo que pareça. Sim, eu não peguei até o nome da autora aqui. Aqui, ó, deixa eu ver. Helena Ramírez, é o nome da feminista que fala sobre isso. Está na página 264 aqui do livro da Campaiola. Ela traz a descrição certinha do que ela fala. Então,
pensando nessa ideia, esse ódio aos homens, que as feministas vão falar, não, nós não temos ódio aos homens, mas tem, a gente percebe isso o tempo todo, quando você vai estudar sobre as autoras, você vai ver que é exatamente isso, que elas colocam a mulher num patamar superior ao dos homens, né? Então, o homem ele tem que ser diminuído e tudo isso. Então, o que ela vai falar? Nessa ideia, né, de que esse homem é opressor, se você dá felicidade, se você dá prazer ao homem, você colabora para que ele continue sendo ali o opressor. Então, qual é o melhor tipo de mulher que se tem? A lésbica. Então, ela coloca que o melhor é que as mulheres se relacionem com outras mulheres, porque assim elas não têm como dar prazer ao homem. Entende isso? Então, elas vão falar que existe um padrão lésbico, que a melhor maneira, né, da mulher mostrar que ela está engajada no movimento feminista é ela sendo lésbica. Então, a gente começa a ver que realmente esse negócio é muito complicado. E aí eu vou te falar uma coisa. Eu dou aula há 11 anos. Uma das coisas que eu mais tenho percebido é como nossas adolescentes, elas têm assumido uma vida, né, lésbica muito maior do que os meninos. Muito maior. Elas não têm vergonha, inclusive, né? A gente percebe assim, que quando é menino, eles ainda têm uma certa vergonha, né? Ele está nos seus 12, 13, 14 anos, de assumir, né? Que são homossexuais, que são gays. As meninas não. E quando elas assumem, elas já assumem trazendo essa ideia de empoderamento, né? Como elas chamam. Como se isso realmente mostrasse ali que elas estão empoderadas. Palavra essa que o movimento feminista tanto gosta, né? Só que é interessante, porque o poder que ela fala que a mulher tem é que elas dão, interferindo na sua maneira de viver, né? Então, se você segue a doutrina delas, aí você está empoderada. É mais ou menos isso. Se você vai contra, você não tem poder algum, né? Então, ela vai trazer essa ideia do padrão lésbico, certo? Ô, Su. Oi, quem falou? A Lu, pode falar. A Lu. Tudo bem? Deixa eu só comentar uma coisa que você estava falando, né, da questão do sexo e tal. Elas vêm com um discurso de igualdade, né, a princípio. Ou eu estou enganada? Pelo que eu tinha entendido, que eu tinha lido. Né? Então, mas, na verdade, é algo assim... tem um ódio camuflado pelo homem, né? É isso que eu estou entendendo. Na verdade, nunca foi igualdade. Vamos tentar entender assim, ó. É o discurso, só o discurso, isso, né? Isso, perfeito. Então, é mais ou menos assim. Quando a gente vai lá estudar o protofeminismo, que é o feminismo, as ideias já feministas, né, sendo construídas, mas sem ter um movimento formado. Uhum. Então, quando a gente vai lá para o protofeminismo, lá no século XVIII, a gente vai ver que elas falavam assim, olha, a mulher, ela só vai ser feliz quando ela se igualar ao homem no que diz respeito aos estudos. A mulher, ela não se desenvolve porque o que a mulher estuda é diferente do que o homem estuda. Um dia que a mulher começar a estudar as mesmas coisas que o homem, ela vai se desenvolver, ela vai ser mais feliz, certo? Isso começa a acontecer e as mulheres continuam do mesmo jeito, né? Mary Wollstonecraft, que foi uma das principais autoras nessa época, ela vai falar assim, ó, as mulheres são fúteis, elas querem falar de moda, de vaidade, não sei o quê, porque elas não estão estudando. Deixa essas mulheres estudarem, que aí vocês vão ver como elas vão deixar de gostar de beleza, de maquiagem, de roupa, e deixamos, né? 2020, todo mundo aí faz nível universitário. A gente torra o salário com o creme. E torra o salário, né, todinho ali no shopping, enfim. No shopping, verdade. Então, ela trazia esse pensamento. Aí veio a primeira onda do movimento feminista, aí já muda o discurso. Não, as mulheres só serão felizes, as mulheres elas só vão se desenvolver se elas participarem da vida política igual aos homens. Elas têm que ser... elas têm que igualar a posição política que os homens têm, então terem ali as mesmas implicações, né, políticas de leis, de legislação, que eles vão chamar aí de supostos direitos, que não são tão direitos assim. Depois você assiste lá os outros vídeos, você vai saber. Vejo. E aí, então, elas vão trazer esse discurso, certo? Uhum. As mulheres vão começar a votar, as mulheres vão participar da vida política, elas vão começar ali, né, a manusear ali os seus bens, as suas propriedades e tal. O que acontece com as mulheres? Continuam
iguais, né, no que diz respeito às suas insatisfações, os seus gostos, as suas necessidades. Aí chega a segunda onda do movimento feminista, elas vão falar o seguinte: não, na verdade, as mulheres, elas estão infelizes porque elas são donas de casa. Essas mulheres têm que trabalhar. Então, vão trabalhar, porque aí vocês vão ver que nós seremos, quando uma mulher trabalhar igual ao homem, aí nós percebemos que elas serão mais felizes, mais realizadas e blá, blá, blá. As mulheres vão trabalhar, e o que acontece? As mulheres continuam vivendo as suas vidas do mesmo jeito, seu gosto continua o mesmo, só que agora elas estão muito mais infelizes, tomando muito mais remédio para depressão, muito mais remédio para ansiedade, e a sociedade virou um caos, porque a mulher abandona ali o seu papel de mãe, o seu papel ali na família. Só que, ao mesmo tempo que todas essas fases aconteciam, o que acontecia também era elas todas, em todos esses movimentos, em todas essas fases, falando que as mulheres elas tinham que participar de uma revolução sexual, que não adiantava elas buscarem essas outras condições, estudo, né, direitos legais ou qualquer coisa, ou o próprio trabalho, se elas não mexessem nos padrões sexuais, entende? Então, quando chega agora nessa terceira onda, isso vai escancarar, né? Que aí eles vão mostrar que realmente a luta agora é por essa revolução sexual, certo? Então, durante todo esse tempo, desde o protofeminismo, você vai ver uma luta, assim, no que diz respeito a diminuir o papel do homem. Inclusive, na primeira onda, que até algumas pessoas falam assim, olha, essa onda foi uma onda cristã, né? Não, começou ali dentro da igreja, depois é que o feminismo se deturpou, mas na primeira onda do movimento feminista, apesar de ter começado ali numa igreja tal, elas já falavam contra a ideia do homem como sendo o sacerdote do lar, né? Do homem como tendo papel de liderança no lar ou na igreja. Elas já vão ser contra desde o início ali do século XX, nesse pensamento, tá? Então, realmente, assim, não existe essa ideia de igualdade. Né? Não é essa questão. É pelo contrário, é tomar o poder. Uma delas, eu não lembro se é a Judith Butler, talvez o Bruno aí se lembre, que ela fala assim, que não é a luta pelos direitos, é a luta pelo poder. São coisas diferentes. Tá? Aí a gente tem uma outra feminista aqui, a Monique Wittig, e ela fala assim, ó, qualquer mulher que concorde em ser mulher, olha isso, gente, qualquer mulher que concorde em ser mulher está assumindo como natural uma condição que é apenas histórica, está colaborando com a perpetuação do sistema opressor. Ao fazer isso, naturalizam a sua própria opressão. A única saída é rejeitar tanto quanto for possível tudo que lhe for atraído por feminilidade, como, por exemplo, a gravidez. Para ela, a gravidez não é natural. As mulheres foram programadas para produzir crianças mesmo sob o perigo de morte e precisam com urgência abandonar de vez essa conduta. Gente, olha como esse pensamento é um negócio assim... Então, ela está dizendo que você, na verdade, não é mulher. Se você concordar que você é mulher, você está ali não está levando em consideração toda essa ideia histórica, né, de que nós fomos construídas nesse pensamento por conta do sistema opressor criado pelos homens, e que você precisa rejeitar tudo aquilo que for feminino. E é por isso, vamos lembrar da Judith Butler, né, que estava ali, né, com os cabelos bem curtinhos, tal, ela rejeita toda essa ideia do que é feminino. E a Wittig foi ela é uma feminista de segunda onda, ou seja, ela vem antes, né, da Butler, e Butler se baseia muito nessa feminista para fazer o seu livro, tal, a sua filosofia lá de vida, os seus pensamentos. Então, olha aqui, de novo, como todas as feministas de segunda onda, a Wittig ela vai falar contra a ideia da gravidez. E ela vai falar que a gravidez não é natural, porque não pode ser natural que uma mulher ela se coloque sobre o risco de morrer para gerar outra criança. Então, ela vai negar toda a biologia da mulher, gente. A mulher ela foi feita por Deus para a maternidade. Todo o nosso corpo, todos os nossos órgãos, a nossa sensibilidade, a parte psicológica, tudo isso é programado para você ter filhos. Não tem jeito. Só que o que elas fizeram foi tão bem feito, e é isso que eu queria, nesse último estudo, né, que a gente refletisse. Isso é uma coisa que começa a acontecer lá no século XVIII, gente. Mas tudo aquilo que essas mulheres falaram
tem acontecido. Então, nós nos convencemos, enquanto mulheres, que a maternidade é ruim. Já pararam para pensar nisso? E eu falo isso com muita tranquilidade, porque eu demorei 8 anos para ter filho e só tive porque Deus mandou. Porque se fosse depender de mim naquela época, eu não teria tido. Entendeu? É que Deus foi muito misericordioso comigo. E hoje eu vejo a bênção que foi meu filho na minha vida. E que é, né, meu filho na minha vida. Então, nós nos convencemos realmente que se você tiver filhos, você vai estar sendo oprimida pela sociedade. Que é muito melhor você tá lá apertando parafuso numa fábrica do que você criar uma outra vida. Entende? Que é muito mais fácil você aguentar xingamento do seu patrão do que você estar na sua casa cuidando do seu lar. Elas nos fizeram acreditar realmente nisso de uma maneira surpreendente, e aconteceu. A sociedade hoje, nada mais, nada menos, é o que elas programaram para que fosse. E isso nos causa medo, porque pensando agora na terceira onda, então vamos pensar assim, a gente está vivendo, a sociedade hoje é fruto da primeira e da segunda onda. Tem começado já a ser da terceira. E aí, quando a gente vê exatamente o que a terceira onda pensa, a gente vai se assustar muito no que vai acontecer daqui a alguns anos. Porque tudo que elas têm feito tem acontecido. Tudo que elas têm dito. Aí essa mesma feminista, ela vai falar assim, ó, a linguagem ocidental construiu um universo heterossexista. Somente o gênero heterossexual está fundamentado sobre essa ordem. Então, os outros gêneros são antinaturais. Então, são desordenados, ilegítimos sob todos os pontos de vista. É preciso inventar uma nova linguagem e uma nova gramática, substituindo, por exemplo, todos os termos gêneros específicos, como pai e mãe, por termos gêneros neutros, como, por exemplo, cuidadores. Vocês têm ouvido falar alguma coisa de... vamos lá, ela é uma feminista de segunda onda, então isso acontece a partir da década de 60. Vocês têm ouvido falar alguma coisa assim de nova linguagem, linguagem neutra, linguagem não binária? Tem? Olha, nova linha? essa questão aí, a Judith Butler que lança no livro dela, né? Essa mudança, ela diz que a mudança pela linguagem, eu tenho até aqui uma parte do livro dela. Então, mas a Judith Butler, Bruno, ela se baseia nessa feminista, na Wittig, que vai falar sobre isso antes da Butler. Sim, então, não é uma ideia a Wittig, ela tira, né? Ela quer tentar tirar essa ideia de só existir dois sexos, né? Que aí depois a Judith Butler coloca. E a gente vê, hoje mesmo, por exemplo, eu vou te dar 4 aqui. 4 matérias. Uma da Carta Capital diz assim, câncer de colo para pessoas com vagina. Pessoas com vagina, você não pode usar mais o nome mulher. Tem o portal do Drauzio. Cadê? No sexo entre pessoas com vagina, use. Tá assim, no portal do Drauzio, aquele senhorzinho lá, né? E aqui, na UOL também. Cadê? Enfim, também fala com pessoas com vagina na UOL. E aí tem outro da Folha. Pessoas com vagina tendem a ser excessivamente preocupadas. Não fala mais mulher, não fala mais homem. Não pode. E eles vão trocando aos pouquinhos, e a gente não percebe, é sutil. Sim. É o que o Gramsci chamava de alteração... O nome, o Thiago que sabe bem o nome. É alteração... Aquela partícula pequenininha, eu esqueci. É alteração bem pouquinho, assim, aos pouquinhos, pequenas doses. Ô, Suelen. Oi. Então, eu não sei se tem a ver, por exemplo, nas escolas não tem mais festa Dia dos Pais e das Mães, agora é Dia das Famílias. Você acha que isso é consequência, então? Sem dúvida. E olha que interessante, sempre, hoje é o dia de quem cuida de mim. Na Prefeitura de São Paulo, você não pode mais ter Dia das Mães, né? Então, não tem mais. Dia de quem cuida de mim, Dia da família. E olha qual é a ideia que eles vão trazer. Por isso que eu falo, as feministas, elas têm uma ideia que é apresentada à sociedade, que é um marketing, né, digamos assim, e realmente o motivo por trás de tudo isso. Então, a gente tem visto que a linguagem, gente, ela vai ser o seguinte, enquanto você não desconstruir a linguagem, não tem como você desconstruir a ideia de sexo. Sexo masculino e feminino, de homem e mulher. Não tem. Porque uma vez que você olha para uma pessoa e você fala assim, ela é, então é mulher. Ele é homem, não tem como, né? Então, você precisa desconstruir essa linguagem para que realmente dê essa ideia de que não existe realmente, né? Que eles são neutros,
Não tem, porque é uma questão ali mental mesmo, gente. É o que o seu olho está dizendo, e o seu olho está vendo e a sua boca está dizendo, né? Então, isso tem uma função ali no seu cérebro. Você precisa desconstruir isso, então você precisa alterar a linguagem para que realmente consiga ter eficácia essa ideia da ideologia de gênero. Então, mas qual é a ideia? Por exemplo, lá na escola, olha, nós vamos fazer assim, muitas criancinhas, coitadinhas, elas não têm a figura paterna. Então, é judiar dessa criança você fazer o Dia dos Pais, você comemorar o Dia dos Pais, porque, afinal de contas, esses homens maus, né, deixaram ali as suas famílias, não sei o que, tal. Olha, mas a gente precisa pensar que a mãe, de repente, não esteja lá, ela pode ser cuidada por uma avó. Então, você não pode fazer Dia das Mães. Então, toda a retórica é pensada para trazer assim, como se fosse algo bonito, virtuoso, né? Eu estou pensando nessa criança para que ela não se sinta triste, para que ela não se sinta mal, então eu não comemoro. E aí as pessoas olham para aquilo e elas falam, não, é verdade, tadinha dessas crianças. Mas no fundo, não tem nada a ver com isso, gente. Até porque, assim, eu falo isso muito tranquilamente, eu cresci sem pai e doía, né, assim, às vezes, quando você tinha que fazer lá a gravatinha, né, colocar a caneta no Dia dos Pais, lógico que doía, porque eu não tinha pai. Mas eu procurei uma outra referência masculina, que foi meu avô. E assim, isso não fez com que eu me matasse, gente. Então, frustrações vão ser decorrentes da vida da pessoa o tempo todo. Elas têm que aprender a lidar com frustrações. Agora, o problema é que o pano de fundo não é esse, né? A real mentalidade, ideia que está por trás de tudo isso, é a desconstrução da linguagem. Substituir os gêneros específicos, masculino e feminino, por gêneros neutros. Quem é cuidador? Qualquer um é cuidador, certo? Então, eu tiro essa mentalidade. E aí a gente traz agora já também, isso já num passo maior. Então, vamos, assim, a primeira ideia de desconstruir pai, mãe, essa linguagem, nas escolas já deu certo, né? Agora a gente já está no outro patamar, mais aprofundado, que é justamente a linguagem não binária, que é você substituir a parte ali da linguagem mesmo, a parte da gramática, tudo isso, por essa nova língua, que é aquilo que vocês devem ter visto, né, que se ele, eu até me confundo esse negócio, a Lunix, né, e sei lá, ele vai colocando X no lugar do A, ou arroba, e aí, né? Todes, né, agora tem essa de todes, né? Todes, isso mesmo. Agora eu vou falar uma coisa para vocês. Gente, vai dar certo. Daqui a pouco, daqui a algum, eu não sei nem se chega a uma década, se Jesus não voltar antes, vai ter acontecido. E esse é o último estágio para que realmente o que elas planejaram tenha acontecido, sabe? Tenha tido sucesso. E vai acontecer, gente. Eu creio na volta de Jesus antes, tal, mas tudo caminha para isso, porque todo mundo já abraçou essa ideia. Então, professores já abraçaram essa ideia, você tem os youtubers que abraçaram essa ideia, né? A mídia, do modo geral, o jornalismo. Então, todo mundo já está abraçando essa ideia. Por quê? Aí, de novo, eles vão trazer, olha, se eu não faço isso, eu estou oprimindo aquele que não se sente nem homem nem mulher. Entende? Então, é tudo um plano muito bem estruturado, gente, muito bem estruturado mesmo. Mas vamos lá. Pode falar, Moni. Liga o seu microfone. Não, só quero falar uma palavrinha de alento. Eu não sei o verso que fala, mas quando Deus fala assim que o mal está encerrado, está provado que não presta, é justamente isso daí. Tem que se cumprir o que tem que se cumprir. Infelizmente, senão a gente não vê que é mal, né? Exatamente, exatamente. Deus vai permitindo, né, que tudo realmente chegue aí em consequências que a gente olha e se fala, nossa, é como eu comentei no começo, né, imagina a Ellen White vendo toda essa sociedade do jeito que está hoje, se ela já se assustava no tempo dela, imagina ela vendo isso hoje, né? Tem muita gente que acha que é normal, assim, né, que não presta, mas ainda dá para levar. Não, ainda tem muito mais ainda, calma, que vai piorar. Sabe o que é interessante você falando isso? É porque essa semana eu fui procurar, né, algumas coisas sobre esse assunto, alguns vídeos e tal, e, gente, essa juventude, aí essa galerinha de, sei lá, 17, 18 anos para baixo, elas estão tão acostumadas já com tudo isso, tão acostumadas, porque toda a galera que está ali nas redes sociais,
né, nessa YouTuber, Facebook, e sei lá, o que mais que elas assistem e tal, eles já trazem essa ideia, esse pensamento, é muito tranquilo para elas. Então, para a gente ainda vê com estranheza algumas coisas, né, para a nossa geração. Para a geração deles, isso é super tranquilo. E não existe reprovação nenhuma na concepção deles, porque eles estão realmente sendo doutrinados há muito tempo, né? Apesar deles falarem que não é uma ideologia, mas está doutrinando, não tem jeito, né? Aí vamos ver a base disso daqui, tá? Né? Porque como eu comentei com vocês, a gente está vivendo isso hoje, Judith Butler da década de 90, né, que é onde começa a terceira fase do movimento feminista, mas ali as raízes disso já está há muito tempo atrás. E como em todo movimento feminista, as raízes normalmente não começam com mulheres, as raízes começam com homens. E aqui a gente vai ter o pai da revolução sexual, Alfred Kinsey, né? Esse homem aqui, eu particularmente não conhecia a história dele, eu fui conhecer através do livro, né, da Campagnolo, e ele foi um biólogo americano, né, também professor de uma universidade americana, e ele trabalhava inicialmente com a parte biológica ali, de vespas, né, era a parte que ele estudava muito, zoologia, até que ele é convidado para começar a falar sobre sexualidade, né? E eu fui até atrás do filme dele. Tem um filme, né, que foi feito dele no 2004, alguma coisa assim. E eu fui atrás para poder ver como que eles tinham retratado esse homem no filme. E é muito engraçado, né? Porque a gente vai ver, vocês vão tirar suas próprias conclusões sobre esse homem. Mas no filme ele é retratado como alguém sensível, como um homem amoroso, sabe? E, enfim, mas aí vamos ver aqui, vamos falar sobre ele, e aí a gente vai ver se ele é tudo isso mesmo. Ele fundou, na década de 40, o Instituto de Pesquisas e Sexo da Universidade de Indiana. Esse instituto, ele continua até hoje, né? Falando ali sobre as questões sexuais, e só que hoje ele tem mais essa abordagem mais voltada para o gênero, né? Então, nesse início aqui, em 1947, ele vai ter uma abordagem mais de estudar o sexo mesmo, as relações sexuais. Hoje, esse instituto ele já está mais voltado aí para essa ideia da própria ideologia de gênero. E quem é que banca esse instituto? Vamos lá, Dole 1, Dole 2, Dole 3? Quem banca? Rockefeller. Exato, como sempre, né? Essas fundações. E é a mesma coisa que a gente viu, né, no estudo passado, sobre a Margaret Sanger, né? Também foi a primeira abortista ali a defender e a criar uma clínica de aborto. Quem banca essa galera são essas fundações, essas grandes organizações, né? O Ricardo brincou aqui no meu ouvido, é o Lula. Olha, eu não teria minhas dúvidas que ele está ali no meio, não, mas são pessoas aí maiores, né? Então, vamos lá, vamos conhecer um pouquinho aí sobre ele. Mas antes da gente se aprofundar nele, eu separei um texto da irmã White que eu queria ler com vocês. Que aí eu acho que vai vir bem a calhar sobre o que acontece na vida desse homem. Ela fala assim, ó, as constantes tentações de Satanás destinam-se a enfraquecer o governo do homem sobre o próprio coração, abalar o seu poder de domínio próprio. Ele leva o homem a romper os laços que o ligam ao Criador, em santa e feliz união. Então, o Satanás ele quer destruir o nosso domínio próprio. Destruindo o nosso domínio próprio, né, a gente acaba se desligando ali do Criador. Então, uma vez desligado de Deus, a paixão alcança o controle sobre a razão, o impulso sobre os princípios, e ele se torna pecaminoso em pensamento e ação. Perverte-se-lhe o juízo, o intelecto parece debilitado, e ele precisa restaurar-se para si mesmo mediante a restauração para com Deus, tendo uma correta visão de si próprio à luz da palavra de Deus. Então, olha que interessante, né? Que a Ellen White vai falar assim, vai falar aqui. Que quando ele se... Então, eu acabo, né? Uma vez que eu não tenho domínio próprio, eu me desligo de Deus. Quando eu me desligo de Deus, a paixão ela vai sobressair a razão, então eu não consigo mais olhar para as coisas com o cérebro, digamos assim, né, racionalmente. Eu vou agora dar ouvidos aos meus impulsos, certo?
isso vai fazer com que o pensamento, né, se converta em ação. Então, eu perdi ali a minha condição de racionalizar sobre as coisas, eu começo a vou lidar pelas paixões, pelo meu impulso. Então, tudo aquilo que eu penso agora, eu vou fazer, eu vou agir, vai virar uma ação. E aí a gente vai ter esse mundo que a gente tem hoje, certo? Trazendo para as questões morais, vamos entender a história de Alfred Kinsey. Ele nasce num lar protestante, metodista. Pelo que eu pesquisei aqui, aparentemente o pai dele era um homem muito duro, né, assim, na questão religiosa. A gente está falando de uma época onde realmente que se tinha muita dificuldade de falar sobre sexo, né? Ele nasce no ano de 1894. No livro aqui do Mente, Caráter e Personalidade, no capítulo que ela fala, que é o capítulo, na página 228, no capítulo que ela vai falar sobre essa questão de sexo, no comecinho do capítulo fala que realmente tinha uma certa dificuldade, né, para se falar sobre esse assunto na época dela. Então é muito interessante isso, né, porque a Ellen White ela se dispõe a falar sobre várias questões sexuais, mesmo existindo, né, existia todos esses padrões ali morais, não se podia falar sobre sexo e tal. Então ele vai observar isso, né, que realmente você nas próprias igrejas não se falava sobre sexo, mesmo nas questões básicas, né, a questão assim de educação no sentido dos órgãos sexuais, essas coisas, né? Não da prática sexual mesmo. Então, ele se casa virgem aos 24 anos, a sua esposa também era virgem. E ali, o que acontece? Já no início do seu casamento, ele começa a ter problemas, porque a mulher dele sentia muita dor na relação sexual. E aquilo se torna um problema para eles não conseguiam manter uma relação sexual porque ela sentia muita dor. Aí eles vão procurar pessoas que pudessem ajudá-los nesse sentido, né? E ele vai percebendo que tinha dificuldade até de achar quem pudesse orientá-los no que eles poderiam fazer ali para sanar aquela dificuldade. E aí eles encontram um médico, e esse médico os orienta, tal. Ao mesmo tempo, o Alfred Kinsey ele já tinha demonstrações de homossexualismo, né? Já, por mais que ele tinha se casado, tal, ele já demonstrava assim que tinha algumas inclinações ao homossexualismo. Ele começou, então, em 1938, um curso voltado para casais para se falar sobre sexo. Por quê? Porque, então, olha, eles perceberam que tinha uma deficiência, né? As pessoas, elas não conheciam absolutamente nada sobre esse assunto. E aí eles vão falar, ó, na faculdade a gente vai fazer um curso para casais, ou para noivos, ou para casais casados, que os oriente nessas questões que, por exemplo, o próprio Kinsey tinha passado, certo? Aparentemente uma boa ideia, né? Assim, uma necessidade. É a mesma coisa que a gente fala hoje, a gente não é contra a educação sexual, né? A gente tem que orientar, por exemplo, as crianças sobre abuso sexual, ninguém é contra isso, né? Sobre a questão dos órgãos, ninguém é contra isso. O que a gente não quer é que você ensine para uma criança de 6 anos práticas sexuais, isso a gente não quer, certo? Então, eles começam esse curso. Só que o Kinsey, ele era um professor, assim, né, que os alunos gostavam muito dele, muito inteligente, e ele já começa chocando a turma. Ao invés de ele falar partes teóricas, tal, ele já começa a colocar fotos, que hoje a gente já fala que são fotos pornográficas, né? Fotos ali dos órgãos sexuais, no momento, né, do sexo, tudo isso, e aquilo choca a turma, mas dá muito certo. Então, a turma dele lotou, assim, absurdamente, as pessoas começaram a procurar muito, e aí ele começou a aprofundar mesmo, ele dava aula de sexo, literalmente mostrando tudo o que vocês podem imaginar. Trazia a parte de instrução, no que deveria trazer, mas trazia muitas outras coisas que não deveriam ser trazidas também. Mas isso vai começar a chamar muita atenção da sociedade. Ele vai começar a ser muito conhecido, né? E aí, a Fundação Rockefeller decide patrocinar os estudos dele, porque ele falava assim, que eles precisavam tornar aquilo científico, mas não tinha como ele responder as dúvidas dos alunos, dúvida dos casais, se não tinha um material científico para fazer isso, que ninguém nunca tinha pesquisado sobre determinadas coisas. E aí ele começa a querer pesquisar para poder orientar essa sua turma, né, esses alunos e as pessoas que começavam a procurar. E quem vai
bancar ele é a Fundação Rockefeller. Lembrando que nessa fase, depois vocês podem voltar aí, né, no vídeo que acho que foi o Samuel, né, o Bruno que fez, mostrando como ali a partir da segunda onda do movimento feminista, os Rockefellers vão patrocinar vários tipos de movimentos, né, que diziam respeito às revoluções sexuais. Até um pouquinho antes da segunda onda, na verdade. Um pouquinho antes até. Ele mostra lá no vídeo dele. Então depois vocês procurem lá, tá bom? Enfim, ele vai ser considerado ali o pai da revolução sexual, tá? O Alfred Kinsey. Ele vai começar como? Os estudos dele. Ele vai pesquisar, vai fazer formulários e pesquisas, vai começar a... Como os Rockefellers estavam patrocinando ele, então rolava muita propaganda, né, sobre os estudos dele. E aí as pessoas vão começar a mandar ali dúvidas, não sei o quê, e ele vai começar a fazer pesquisas através de formulários. Muitas pessoas começam a procurar o Alfred Kinsey. E aí, entre as numerosas conclusões que ele vai ter, ele vai falar o seguinte, que todo mundo era gay. Basicamente é isso, tá? Ele vai começar, né, no estudo dele, o livro dele vai vender pra caramba, ele vai fazer um livro só voltado para isso. Primeiro, né, ele estuda o homem, e vai vender muito, mas vende muito também por quê? Porque tinha toda uma propaganda voltada, né, para o que ele estava fazendo. Então, ele vai ficar realmente muito conhecido. Ele vai percorrer todos os Estados Unidos fazendo esse trabalho. E aí só tem uma questão interessante, né? No começo, as pessoas vão procurar, diversas pessoas vão procurar ele. Conforme ele vai aprofundando os estudos, você vai ver que ele não está só entrevistando pessoas do cotidiano. Ele começa a entrevistar prostitutas, ele começa a ir em presídios, né? Algumas pessoas que já não tinham assim, uma visão tradicional de moral, né? E nos estudos dele, ele vai chegar a uma conclusão de 40% dos homens já tinham uma experiência homossexual antes da velhice. Gente, é muita gente, 40% dos homens, né? Eu não sei, não estou vendo quantos homens a gente tem aqui hoje, mas se a gente tiver 10 homens aqui, está dizendo que 4 de vocês já teve uma experiência homossexual antes da velhice. Opa, então, tô entre os 6, hein? Tô entre os 6. Ah, é, né, André? É que você não viu que ele fala dos carecas, tá? Tô brincando. Não fala nada, que eu saiba, não falo nada dos carecas, não, é brincadeira. Mas depois, né, depois que ele morre, começam a se questionar muito, né, os dados que ele passa, porque tudo era muito alto. Então, a quantidade de homens que se masturbavam, de mulheres que se masturbavam, de idosas que se masturbavam, tal, era enorme. A quantidade de homossexuais era enorme. Tudo era assim, sabe, números muito alarmantes. E aí, uma possibilidade é que esses dados eram... que a equipe dele realmente aumentava esses números, né, para poder, sei lá, enfatizar aquilo que ele estava dizendo, sobre que a gente vai ver exatamente o que é, sobre sexo, ou então ele estava falando com um público específico, né, que já tinha ali, não eram pessoas que representavam toda a sociedade americana, mas públicos específicos ali que tinham uma conduta moral um pouco diferente da maioria dos americanos. Aí, tem uma matéria muito interessante sobre a vida dele, você pode jogar lá no Google depois, história, Kinsey fala sobre sexo, fala de sexo, inclusive é o nome do filme que fizeram sobre ele também. E aí depois você joga lá no Google, você vê toda a matéria sobre ele, inclusive quais são esses dados que ele traz, tá? Aí o que acontece, né? Vou ler aqui. As entrevistas, contudo, eram uma só parte do trabalho. Para analisar as reações humanas durante a penetração vaginal e anal, o coito, a masturbação, Kinsey filmava relações sexuais no sótão de casa. Então, o que acontece? Para ele falava o seguinte, pelo menos essa é a ideia que o filme traz aí, né? De que para ele não adiantava só aquilo que as pessoas diziam. Para ele poder fazer uma base científica das coisas que ele defendia, ele precisava ver acontecendo, precisava ver a prática. Então, ele transforma o sótão da casa dele no local onde as pessoas iam para ter relações sexuais de todos os tipos possíveis, certo? E quem participava no começo? Ele, a equipe dele, a mulher dele, e aí nessas práticas sexuais tinham tudo, né? Práticas homossexuais, tinha ali várias pessoas tendo relação sexual ao mesmo tempo, trocas de casais, e ele ia observando tudo isso e ia relatando. E aí ele vai vendendo isso para a sociedade, e aquilo, história, tem algumas pessoas que comparam que aquilo foi parecido com
bomba atômica, os estudos de Kinsey, sabe? Que ele vai e realmente começa a transformar completamente a sociedade americana. O livro da Simone de Beauvoir vem 1 ano depois do livro dele. E aí você começa a ver que, assim, a base que as feministas vão usar para a revolução sexual a partir da segunda onda vai vir dos escritos de Kinsey, tá? Aí ele catalogou 18 mil homens e mulheres para ter toda essa ideia aí, certo? E ele realmente ficou muito famoso. Então, assim, no começo era ali com a equipe, com a mulher dele e tal, não sei o quê, e depois ele começa a trazer garotos de programa, prostituta, personalidades famosas ali para poder, e aí ele fotografava, filmava todas aquelas cenas, tudo científico, né? Uma das... Eu esqueci, a Judith alguma coisa... que vai falar do Kinsey depois que ele morre, ela questionando esses dados todos que ele traz, que são muito contrários, né, ao padrão que a gente tem, né, como sociedade sobre sexo e tal. Ela vai falar assim, que os estudos do Kinsey mais dizia respeito à sua própria vida, né, a sua própria ali, as suas afeições, por exemplo, homossexuais, do que realmente uma questão de ciência, né? Ele próprio, ele assume a bissexualidade dele ali e tal, e então ela fala que isso tinha muito mais a ver com as ideias dele, do que com as coisas que ele pensava, que ele sentia, que ele queria descobrir, do que com a ciência, por exemplo. E aí vai surgir a escala Kinsey. Essa escala, gente, dependendo do curso que você vai fazer, hoje ainda de faculdade, mas não sei se já está no ensino médio, ela é trazida, né, para ser discutida. E qual é essa escala? Lembra que a gente estava falando lá que o padrão hoje é ser lésbica? Né? Lembra que a gente acabou de falar? A escala Kinsey vai falar que, na verdade... que a sociedade ela não é realmente binária, ou seja, homem e mulher, que praticamente toda a sociedade é bissexual, certo? Então ele faz um padrão ali que vai de 0 a 7, e ele vai falar assim que a maior parte da população ela não fica nem no 0 nem no 6. O 0 é exclusivamente heterossexual e o 6 exclusivamente homossexual. E o 7 é a pessoa que não... é assexual, né? Que não tem nenhum tipo de envolvimento sexual. Então, ele vai falar assim, que o 1 é predominantemente homossexual, apenas... Então, é homossexual só de vez em quando. E aí ele vai trazer toda essa escala. E o 3 era o bissexual, e ele fala que a sociedade ela atinge um equilíbrio quando ela não está nem no 0 nem no 6, quando ela está no 3. Ou seja, quando as pessoas são bissexuais, elas atingem um equilíbrio enquanto sociedade. Então, percebam que a ideia que a gente tem hoje das feministas, ou do movimento LGBT, Q, Z, M, Y, que a gente já não sabe mais que letra que está, não são de agora, né? E aí ele vai falar assim, ó, falando em termos biológicos, não existe, na minha opinião, Kinsey falando, nenhuma relação sexual que eu considere anormal. O problema é que a sociedade está condicionada por normas tradicionais para fazer crer que a atividade heterossexual dentro do casamento é a única correta e sã entre as expressões sexuais. Levar a cabo qualquer tipo de atividade sexual é libertar-se do condicionamento sexual que a sociedade impõe e que leva a fazer distinções entre o que é bom ou o que é mal, entre o lícito e o ilícito, entre o normal e o anormal, entre o aceitável e o inaceitável da nossa sociedade. Então, o que Kinsey está falando é o seguinte, que para ele não existia relação sexual que fosse errada, que fosse anormal. Que tudo isso era um padrão que a sociedade havia colocado. Que padrão é esse? O padrão moral cristão, gente. Então, quem é que fala que você deve ter relação sexual após o casamento entre um homem e uma mulher? É a religião, certo? É o padrão moral cristão. Então, o Kinsey vai falar o seguinte, que quem colocou esse padrão, né, esse padrão moral, ele meio que aprisionou as pessoas na sua, né, de serem ali realizadas sexualmente. E que, por conta disso, é que a gente tem uma noção do que é aceitável e do que não é aceitável. Mas, na realidade, naturalmente, não existe coisa errada na questão sexual. E isso é um problema. Por quê? Vamos pensar assim. Se tudo é certo,
Se não é, né, ali os padrões morais cristãos para dizer que algumas coisas são erradas, então eu posso fazer tudo? Tudo tá certo? E aí vai ser ali o maior problema desse cara, do Kinsey, a pedofilia. Por quê? Porque não bastava ele estudar relações entre homens e mulheres, homens com homens, mulheres com mulheres, um monte de gente ao mesmo tempo, não. Ele tinha que estudar também pessoas que tinham distúrbios, pessoas que eram criminosas, né? Pessoas que tinham ali deturpações realmente no que diz respeito ao sexo. E ele vai começar a estudar pedófilos. E aqui, esse dado, quem traz ali é aquela matéria que eu falei da Abril, e ele fala o seguinte: a parte mais polêmica das pesquisas de Kinsey tratava da sexualidade infantil. Colhendo depoimentos de homens pedófilos, o sexólogo montou tabelas de estimulação erótica em crianças. E aí ele dizia, um bebê de 11 meses teria tido 10 orgasmos em 1 hora. Uma menina de 7 anos teria tido 3 orgasmos em 1 hora. Um menino de 13 anos podia chegar a 19 orgasmos por hora. Ou seja, como é que ele sabia disso? É a pergunta, né, que não quer calar. Além da gente ter aqui um absurdo, né, quando a gente olha, eu confesso, gente, que foi difícil eu estudar essa parte, foi muito difícil, porque é uma sensação de revolta tão grande, né, que a gente tem quando a gente vê um negócio desse, mas além disso aqui já ser um absurdo, né, porque você vai falar que um bebê de 11 meses sendo molestado, ele está tendo 10 orgasmos em 1 hora. Então, isso aqui, a fonte disso só pode vir de uma mente demoníaca. Ou de quem está relatando para ele, ou dele que supôs isso. Porque qual é a questão? Ele vai ter ali como principal fonte um pedófilo nazista, que já tinha molestado mais de 800 crianças. Ele começa a entrevistar esse cara, ele não denuncia esse cara, e o que ele pede para o cara? Que quando ele abusasse de uma criança, que ele relatasse tudo. O filme não mostra isso, né? O filme mostra como se esse cara já tivesse feito isso, e entrega ali os relatórios do que ele já havia feito para o Kinsey estudar. Mas as denúncias que foram trazidas depois mostram que não, que Kinsey pedia ali para o cara, olha, quando você abusar de alguém, você relata para mim que eu quero saber exatamente como foi tudo. Mas outras fontes já mostram que ele presenciava, né? Outras pessoas falando sobre ele mostram que não, que ele presenciava mesmo isso tudo. Então, olha a mente, gente, desse cara. Mas para ele, vamos pensar assim, nada é errado. Se nada é errado, se todo tipo de sexo é aceitável, e isso é muito sério, porque uma vez que a gente tira realmente o padrão cristão, padrão moral da sociedade, tudo é aceitável. Então, para eles já eram aceitáveis zoofilia, né? Então, ali, as relações com os animais tal, e também era aceitável com criança. E essa ideia da pedofilia, a gente já viu lá com a Judith Butler, né? Que é talvez o principal nome aí do movimento feminista, a gente já viu que eles defendiam a pedofilia. Não tem o que falar, né? E ele também. Ele aceitava. Aqui, a Kate Millett, que é uma outra feminista muito, muito conhecida, ela falava assim, ó, uma revolução sexual exigiria, antes de mais nada, talvez, o fim das inibições e tabus sexuais, especialmente aqueles que mais ameaçam o casamento monogâmico tradicional. A homossexualidade, a ilegitimidade, as relações pré-matrimoniais e na adolescência. A adolescência, certo? Então, a revolução sexual tem que tirar os tabus ligados às relações sexuais com adolescentes. Isso quem fala é a Kate Millett, feminista de segunda onda. Aí a Firestone, também uma feminista de segunda onda, ela vai falar o seguinte: todas aquelas instituições que segregam os sexos ou separam as crianças da sociedade adulta devem ser destruídas. Me fala como que uma moça hoje cristã pode dizer que é feminista, gente? Essa mulher está dizendo que toda instituição que separa o sexo entre, né, a sociedade, entre as crianças e a sociedade adulta, deve ser destruída. Então, para as feministas, a igreja deve ser destruída, a família deve ser destruída. E se as distinções culturais entre homens e mulheres e entre adultos e crianças forem destruídas, nós não precisaremos mais de repreensão sexual, que mantém essas classes diferenciadas,
sendo pela primeira vez possível a liberdade sexual natural. Então, liberdade sexual natural é aquela que não tem padrões, tá? Então, a gente encaixa a pedofilia aqui, ok? Assim, chegaremos à liberdade sexual, para que todas as mulheres e crianças possam usar a sua sexualidade como quiserem. Serão permitidas e satisfeitas todas as formas de sexualidade. A mente plenamente sexuada tornar-se-á universal. Então, ó, pense, serão permitidas e satisfeitas todas as formas de sexualidade. Então, a questão é exatamente essa. Você sentiu desejo? Vai lá e faz. Entende? Vamos lembrar do que a Ellen White está falando lá no começo, que a gente leu agora no texto anterior? Certo? Que uma vez que você tira o relacionamento com Deus, você já não tem mais racionalidade. Você não tendo mais racionalidade, você age a partir dos seus desejos. As suas ações vão vir a partir dos seus desejos, sejam esses quais desejos forem. Olha, e vamos pensar no que isso gerou para a nossa sociedade hoje. Vamos falar de hoje. Hoje a gente tem o funk, por exemplo, que nenhuma feminista questiona. Já pararam para pensar nisso? Por exemplo, as feministas, elas não concordam que a mulher, que tem modelos, por exemplo, lá na Fórmula 1, tal, né? Lembra que tinha muitas mulheres que iam lá chamar atenção, porque são bonitas, são modelos, não sei o quê, né? Nesses jogos, tal. As feministas não concordam com isso, porque é uma exploração do corpo feminino, ok? Mas eu nunca vi nenhuma feminista reclamando de uma funkeira que está lá fazendo, sim, uma exploração do corpo feminino. Uma muito top mesmo model, né? Uma top model lá de biquíni nas passarelas, porque essas ganham milhões, aí não precisa reclamar. Aí não pode, a top model não pode, né? Até porque não posso ter feminilidade. Mas quando é pornografia, aí pode. Aí é o direito, né, das mulheres de serem prostitutas, aí é o direito das funkeiras fazerem o que elas quiserem, e quando se diz respeito às crianças, a mesma coisa. Entende, gente? Olha o nível que a gente está chegando. E hoje, nós temos instituições, inclusive, que são ali, sei lá, a gente pode chamar de ONG, que raio que é, que já defende a ideia da pedofilia, espalhada pelo mundo inteiro. A gente tem projetos de leis ali que querem diminuir, não só no Brasil, né, em outros lugares do mundo, que querem diminuir ali a idade para que a criança, a adolescente, possa conceder ali em ter relação sexual ou não. Então, tudo isso que essas pessoas estão trazendo tem sido colocado em prática, gente, não tem o que falar. Aí a Campagnolo vai trazer uma questão interessante, né, que a gente até comentou aqui. Se não forem os códigos morais existentes e as restrições religiosas, o que deve determinar o proibido e o permitido? Quem vai falar o que é proibido e o que é permitido? Estupro, então, é permitido? As feministas vão falar que não, certo? Mas então quem determina se eu posso tudo? Se é só a minha vontade? Porque a religião, ela coloca ali uma base, né? Ó, isso pode, isso não pode, isso aqui não é certo, isso aqui não é certo. Se eu tiro a religião, se eu tiro a moral cristã, né, que é quem faz essa base, quem vai me garantir o que pode e o que não pode? Será as próprias feministas? Porque é elas que estão tentando ocupar esse espaço. A gente não comentou agora há pouco? Olha, relação sexual com homem não pode. Por quê? Porque você vai estar colaborando para a opressão. Tal posição sexual não pode. Então, é como se elas estivessem tentando agora substituir o padrão moral cristão pelo padrão moral feminista. Certo? E aí, para a gente encerrar, a gente vai falar desse personagem aqui. Talvez isso aqui vocês conheçam, né? O Dr. John Money. A Campagnolo, quem segue ela certamente já ouviu falar. Porque foi um caso que ela trouxe. A primeira pessoa que eu vi falando sobre esse caso foi ela. Eu não sei se alguém mais já tinha relatado isso. Assim como Kinsey, o Dr. John Money, ele tentou provar cientificamente que realmente que a ideologia de gênero existe. Sabe? Como assim? A ideologia de gênero não fala que a ideia de ser homem ou mulher é uma construção social? Então, ó, você é mulher porque você foi criada para ser mulher. Você é homem porque você foi criado para ser homem. Você é homem, você gosta de futebol, não é porque a sua natureza tem inclinação para gostar de futebol. É porque quando você era pequenininho, ao invés de você ganhar uma boneca, você ganhou uma bola. Certo?
As meninas gostam de boneca porque desde pequenininha elas ganharam boneca, não ganharam carrinho. Então não tem nada a ver com a sua inclinação, com a sua biologia, né? É isso que a ideologia de gênero vai defender. O Dr. John Money, ele também vai tentar provar isso, só que a partir de uma experiência que ele vai fazer, tá? Ele vai ser um dos primeiros cientistas, inclusive, a usar o termo gênero. A palavra, não sei se foi o primeiro, mas um dos primeiros que vai trazer essa ideia da identidade de gênero. É o primeiro, né? A usar esse termo, identidade de gênero. Então, desconectando, né? Sexo é uma coisa, gênero é outra. Sexo é aquilo que você nasceu, né? Gênero é aquilo que você vai ser a partir do momento que você nasceu. Seu papel na sociedade, a escolha que você vai fazer. E ele vai ser ele vai ser o primeiro a falar sobre isso. E aí, ele já tratava, ele é psicólogo, tal, sexólogo, e ele já tratava de alguns pacientes que eram homossexuais, transexuais, e, enfim, esse tipo de coisa. Aí apareceu um caso para ele que a gente vai estudar agora, que é o da família Hamer. Talvez você tenha ouvido falar. O que acontece com essa família, né? Eles têm esse casal, eles vão ter 2 filhos, um casalzinho de gêmeos, meninos. E quando os meninos tinham mais ou menos 9 meses de vida, eles começaram a ter probleminha de fimose. E aí os pais levaram eles, né, para poder fazer a cirurgia lá, a circuncisão, né, a cirurgia da fimose. O primeiro a fazer a cirurgia vai ser o Bruce, né, um dos menininhos. Só que eles vão usar uma técnica diferenciada para fazer, uma técnica nova para fazer a cirurgia, que era uma cauterização, né, ali da pelinha da fimose. Só que quando eles vão usar essa técnica, por descuido, eles acabam cozinhando o pipiozinho ali, né, o pênis do Bruce. E então ele, assim, tadinho, né, ele perde o órgão sexual, ele cozinha, depois ele seca e cai. A família fica desesperada, né? E aí o que acontece? Quando os médicos viram ali que deu errado com o Bruce, eles deixam de fazer com o Brian, que era o irmãozinho dele, certo? Então o Brian não passou pela cirurgia, o Bruce passou. Os pais ficam desesperados, porque eles veem ali, olha, eu tenho um menino, só que o meu filho está sem órgão sexual. E agora? O que a gente vai fazer? E esse doutor... John Money, ele já era conhecido, as pessoas já ouviam falar sobre ele, porque ele já dizia, né, ao estudo ali dos travestis, tal, que era possível a pessoa ser feliz, mesmo tendo nascido, né, com um sexo, e esteja vivendo com outro. Então, ele levava travestis nos programas de televisão e falava, olha, tá vendo? Ele se assumiu como mulher e ele tá aqui, tá feliz da vida, tal. Então, ele estava sendo conhecido por isso, bem conhecido. Essa família, no desespero, e vendo ali, né, que o John Money falava tão bem sobre o fato de você ter nascido num sexo, mas você está vivendo com outro, que eles levam os filhos até a presença de John Money, para que esse psicólogo os ajudasse. O John Money olha aquilo e fala, pô, é tudo que eu precisava, né, para provar cientificamente que a minha tese está certa, que você não precisa, ao longo da sua vida, ser do sexo, né, viver o sexo que você nasceu. Então, ele tinha duas crianças, bebês, né, muito pequenininhas, filhos do mesmo casal, e qual é a proposta que ele vai fazer? O Bruce, que perdeu, né, o pênis, vocês vão criar como menina, certo? Então, a partir de hoje, o Bruce vai passar a se chamar Brenda, e vocês vão colocar roupa de menina, vocês vão dar brinquedo de menina, vocês vão criar como se fosse uma menina. E o Brian, que é o irmãozinho, vocês vão criar como um menino. Era tudo aquilo que ele precisava. Por quê? Porque agora ele ia poder mostrar para toda a sociedade que existe a tal, né, da identidade de gênero, que, olha, se você cria como os padrões sociais que criam ali, que determinam se você vai ser homem ou mulher. E aí, com o desenvolver, né, das crianças, os pais vão fazendo exatamente isso. Então, vocês estão vendo na foto, uma das crianças está vestida de menino, a outra criança está vestida de menina. Até os 7 anos de idade, como o Bruce era pequenininho, ele foi aceitando ali que era Brenda, que era Brenda, que era Brenda. Quando ele chega aos 7 anos de idade, mais ou menos, a masculinidade dele começa
né, a Lia fica muito forte, e ele não conseguia aceitar, ele não gostava de se vestir como menino, como menina, ele não gostava de brincar de boneca, na escola ele queria brincar com os meninos, e aí ele sempre falava, olha, tem alguma coisa errada comigo, tem alguma coisa errada comigo, né, tal, eu não sou normal, começa a ficar revoltado. Chega na adolescência, diante de tudo que estava acontecendo, os pais acabam contando para ele que, na verdade, ele não era Brenda e que na realidade, ele era Bruce. E explicam tudo o que tinha acontecido. Imediatamente, gente, depois vocês podem procurar essa história na internet, ele dá uma entrevista para Oprah, né, lá nos Estados Unidos. Ele fala que imediatamente, assim que ele descobriu que ele era menino, foi tirado um fardo das costas dele, né? E ele já corta o cabelo, já começa a se vestir como homem, tal, assume realmente a sua identidade masculina e passa a se chamar David, ele assume o nome de David agora. Só que o que acontece? Essa família já tinha sido completamente destruída. Por quê? Porque além deles terem tido essa ideia de criar um menino como menina, quando eles perceberam que o menino, né, não estava aceitando ser criada como menina, o doutor John Money, ele começa a colocar outros experimentos. Ele falava assim, olha, para que eles entendam, né, que os papéis sexuais de cada um, vocês precisam, como pais, ter relação sexual na frente deles. Vocês precisam colocar eles para simularem relações sexuais um com o outro, né? A Brenda como menina e o Brian como menino. Então, vocês têm que simular relações sexuais entre eles. Tem algumas pessoas que chegam a falar que eles foram até abusados sexualmente, né? Não tem, pelo que eu vi, eu não consegui achar uma comprovação disso, mas algumas pessoas ali, quando falam sobre esse caso, relatam isso. Enfim, quando agora a Brenda se assume, né, como David, como homem, a vida dessa família já estava totalmente desgraçada, gente, né? E aí ele começa a dar essas entrevistas falando que não, que por mais que tivessem tentado criá-lo como uma menina, ele nunca se sentiu menina. Ele sempre se sentiu menino. Ele consegue se casar, né? Ele vai, depois que ele volta ali, né, a ser o que ele sempre deveria ter sido, homem. Ele se casa, só que ali ele já tinha vários problemas psicológicos, a mulher abandona ele, né? Os pais tornaram-se alcoólatras, o irmão se tornou dependente químico e morreu de overdose. E aí, no final, o próprio Bruce, que virou Brenda, que depois virou David, ele acaba cometendo suicídio. E o que mostra isso tudo? Né? Que realmente a teoria do John Money não estava certa. Né? Você tem uma natureza que você nasce, uma natureza biológica, e você não tem como negar isso. Pela ciência, eles não conseguiram realmente provar isso. Mas por que essa ideologia hoje faz tanto sucesso? Porque as feministas, elas abraçaram essa ideia, né? Então, quando as feministas abraçam essa ideia, ela consegue se perpetuar até hoje, dando a ideia que realmente é isso. Se você criar um menino como uma menina, ela vai ser uma menina, né? Até a Campanhola, ela traz uma coisa interessante, que ela fala assim, olha, a gente não pode negar que existem distúrbios mesmo, né? Talvez aí quem dá aula sabe, às vezes a gente tem crianças muito pequenininhas que quando você vai olhar, você fala assim, nossa, é um menino e ele já tem, né, umas inclinações homossexuais desde pequenininhos. Então, acontece isso mesmo. Só que tem uma coisa interessante. A própria Sociedade de Pediatria Americana mostra que crianças que passaram por esse processo, né, de mudança de sexo, não mudança de gênero, tá, gente? A gente tem que sempre lembrar isso. O gênero é uma construção das feministas, né, dos homossexuais. A gente tem que usar o que realmente é. Né? Gênero a gente usa lá para gramática. A gente está falando de sexo aqui, masculino e feminino. Então, essa mudança de sexo, quando você faz isso, existe uma porcentagem gigante, eu não lembro o que ela traz agora, mas existe uma grande porcentagem de jovens que cometem suicídio. Né? É alta, uma porcentagem alta. Porque não aguentam a vida, né? Essa mudança na vida. E aí os pediatras falam, olha, a melhor maneira de você fazer isso é você tentar adaptar a criança ao próprio sexo. Você tem muito mais possibilidade de dar certo isso do que você fazer uma mudança de sexo, né? Só que hoje, por exemplo, aqui no Brasil, gente, vamos lembrar que existe uma lei que diz que o psicólogo, ele não pode ajudar uma pessoa que está se sentindo incomodado com a sua homossexualidade.
Olha que louco isso. Peraí, ninguém está falando que o psicólogo tem que pegar um homossexual e falar assim, a partir de hoje você não é mais homossexual, você é hétero. Ninguém disse isso. Mas se eu, por exemplo, estou ali, estou sentindo que tenho inclinações homossexuais, se eu procurar um psicólogo e falar assim, me ajuda, porque eu não estou feliz com isso. Né? Eu não quero ter essas inclinações, eu quero, né, deixar de ter isso, ou eu senti que eu tenho inclinação para, sei lá, para homem, para mulher, e eu só quero ter para homem. Não, o psicólogo não pode me ajudar nesse sentido. É proibido por lei. Olha que louco isso. Então, eles preferem pegar uma criança de 10 anos, de 9 anos, fazer todo um tratamento hormonal nessa criança, para que ela não desenvolva seios, se for no caso de menina, não desenvolva pelos, músculos, no caso de menino, ainda correndo o risco de que lá na frente ele chegue e fale assim, olha, não era isso que eu queria. E aí? Como uma criança tem maturidade suficiente para tomar uma decisão dessa? De que ela não, né? Ela nasceu menina, mas ela quer ser menino. Eu acho que o Bruno ia comentar. Bruno, você levantou o dedo aí ou foi impressão minha? Na verdade, eu vi uma vez a média de vida dessas pessoas que fazem mudança de sexo. Se eu não me engano, não passa de 50 anos. Ali por média de 54. Eles não conseguem ver mais que isso. E sem falar, né, que muitos deles caem nos vícios das drogas, dos remédios, né? É justamente por isso que eles morrem, ou por vício de drogas, remédios, e principalmente, né, por suicídio. Psicológico mesmo, né? Suicídio, essas coisas. Sim. Aqui a gente tem Oi. Então, eu achei interessante, você falou isso. Não sei se a Angelina Jolie, né, que era famosa, não sei se você sabia, ela tinha uma filha que, quando pequena, só se vestia como menininho. E ela, como é toda moderna, deixou. E agora ela ficou adolescente, se você ver as fotos, ela já está totalmente feminina. Você vê o perigo. E foi natural. Ela disse que naturalmente ela ficou mocinha e agora está toda enfeitadinha. Você vê como o perigo de você incentivar qualquer criança, né? Porque tem até um programa que eu fiquei chocada de meninos que são... eu não sei se fala... Eu não sei nem se é travesti, né, que fala. Meninos que se vestem de... Acho que é... Isso, é um menino acho que eu também confundo. Agora há pouco eu falei transgênico, quando eu queria falar travesti, isso a gente confunde. Eu fiquei horrorizada, ele se veste assim, e o pai, a mãe, os pais dele achou normal. Falei, meu Deus, que absurdo, né? Essa semana, não sei quantos vocês acompanharam, aquela atriz da Globo, que eu não lembro o nome agora, que sou péssima nisso, ela deu uma atriz famosa aí da Globo. Da filha dela, né? Quem é? Carla Dias? Não, é uma a Thaís Araújo. Thaís Araújo. Ela mesma. Ela vendo a filha dela gostando de boneca, de vestido, de pratinho, de casinha, não sei o que, ela ficou inconformada, porque ela disse que é justamente contra tudo isso que ela luta. Né? Então ela não pode, a filha dela não pode gostar de coisa de menina. Então, olha a insanidade que é isso. Tem um texto aqui do Olavo de Carvalho que eu achei muito bacana, gente. Que ele fala assim, obrigar um ser humano... não pode falar Olavo de Carvalho, né? Obrigar um ser humano a fingir que enxerga uma mulher quando está, de fato, enxergando um homem, ou vice-versa, é a mais requintada violência psicológica que se pode imaginar. É destruir a confiança instintiva que ele tem no seu próprio aparato de percepção. É assassinar a sua psique. É negar e suprimir a sua identidade. É reduzi-lo a mero instrumento dos desejos do outro. Ou seja, eu estou vendo que é um homem, eu ser obrigado a falar que é uma mulher, aquilo é uma crueldade com o meu cérebro, absurda. Porque o meu cérebro está vendo uma coisa, eu estou tendo que ser obrigado a falar que é outra. Ele chama de paralaxe cognitiva, ele chama. Nossa, obrigada, viu? Por essa palavra aí que eu não sabia mais nem ou falar. menos assim, é quando você vai muitas vezes contra o seu próprio cérebro, a sua própria, seus próprios valores, né? Você tem uma dissonância cognitiva. E aí a fase final é a paralaxe cognitiva, que você começa a acreditar em coisa que nem você enxergando que não é, você acredita naquilo. Ô Sueli, louco, né? Oi. É mais ou menos assim, tem cara de cachorro, focinho de cachorro, rabo de cachorro, tem orelha de cachorro, pelo de cachorro, mas é gato. É um negócio meio estranho, né? É meio complicado. Deixa eu te falar, você estava falando aí da questão da psicologia, eu tive conversando com a psicóloga lá do meu trabalho, e na verdade, assim, não é que o psicólogo não pode atender, o psicólogo pode atender,
para impulsionar a pessoa a seguir na vida homossexual. Ah, é verdade. É verdade. Ele pode falar para ela, olha, não fique confuso, você tem que ser homossexual, continue sendo, é assim que você vai ser feliz, enfim. Então, ele pode dar um empurrão, o negócio é tão melindroso, é tão desgraçado, que eles transformaram a lei, ou melhor, eles criaram a lei para impedir que o psicólogo faça a pessoa recuar. Ele não pode dar nenhuma orientação no sentido de fazer essa pessoa voltar atrás. Mas ele pode orientar da maneira que ele quiser, desde que ele impulsione essa pessoa a seguir na vida homossexual. Né? É um negócio absurdo. A psicóloga lá do meu trabalho, ela é cristã, e ela fala para mim, ela fala, Carlos, eu vou ser presa, porque eu não vou fazer isso. Né? Mas ela falou, às vezes eu prefiro até nem não atender, porque se eu atender, eu não vou fazer isso. Né? Mas a lei, ela não permite que o psicólogo leve essa pessoa a voltar atrás, mas ela permite que o psicólogo oriente. Tanto que existem já laboratórios especializados, né? Você até comentou aí, vocês já comentaram, existem laboratórios especializados para injeção de hormônio, né? No menino que se acha menina e na menina que se acha menino. Né? E tudo isso, obviamente, passa por um psicólogo. É o psicólogo que vai incentivar isso, né? Ele que vai dar a autorização final para que isso aconteça. Eu não sei quantos de vocês conhecem, eu não vou lembrar o nome agora, mas tem uma série nos Estados Unidos, é um reality show, na verdade, que ele conta a história de um menino que desde criança os pais criaram como menina. Hoje ele já é um adolescente já. Mas desde pequenininho ele tem um nome de menina. Eu vou ver se eu encontro essa série, né? E aí mostra ele no dia a dia, os coleguinhas da escola zombando porque sabem que é um menino, né? Mas se veste como uma menina, sabe? Aí ele enfrenta algumas adversidades, tal. Então assim é um negócio tão absurdo, sabe? Eu assisti uma ou duas vezes, eu não aguentei ver aquele negócio, porque é uma palhaçada. Mas os pais eles criam o menino. E aí, quando perguntam para eles por que eles fazem isso, diz que é porque desde pequeno ele sempre se identificou como menina. Ele sempre foi mais feliz sendo menina. Né? É um negócio estranho, cara, absurdo. Eu vou ver se eu acho o nome como aqui, se 5, 6 anos de idade fosse um sempre, né? Sempre. É um negócio incrível. Mas olha que interessante que você comentou da questão da psicóloga. A gente não acabou de ver que o padrão moral agora é substituído, o padrão moral cristão é substituído pelo padrão moral feminista? Então, agora a psicóloga ela tem que orientar a partir do padrão feminista, do padrão moral feminista. Qual é o padrão moral feminista? É que você, mesmo querendo não ser mais homossexual, você tem que continuar a ser. Vocês entendem, gente, como a nossa sociedade, em vários aspectos, em várias áreas, ela realmente se submeteu a essa cartilha feminista? O Olavo continua assim, né? Então, fazendo enxergar, né, uma coisa quando é outra, é rebaixá-lo a uma condição inferior à de um escravo, que, forçado à obediência exterior, conserva sua liberdade de perceber, sentir e pensar. Um legislador tem de ser infinitamente perverso para desejar impor isso como uma obrigação legal. Então, vamos pensar assim, se para a gente, no nosso cérebro, né, já é muito complicado eu ter que ver um homem e falar assim, ele e não ele, né? Já é muito difícil. Imagina isso para essas crianças, gente. O que está acontecendo na cabecinha dessas crianças que estão sendo bombardeados, como o André acabou de falar, nessas séries da Netflix, que trazem essas temáticas, nos desenhos, né, que já trazem essa temática, nos youtubers da vida que já trazem, não só trazem, como já se apresentam desse jeito, né? Então, imagina o que vai acontecer com a nossa sociedade, com essas crianças sendo formadas desse jeito. Pode falar, Bruno. Não, na verdade, a Monique quer falar. Monique, pode abrir o microfone e falar. Pode abrir aí. Oi, falar nisso, Simone, que bom te ver, viu? Saudade também, de você. Prazer em conhecê-la. Fiquei aqui porque ouvi sua voz, André. Brincadeira. Rapaz, saudade de você. Eu também. Eu ia comentar que é assim, não sei se vocês vão entender. É a imposição velada da ditadura, tudo aquilo que eles lutam contra, eles querem, de qualquer custo, jogar para nós
tudo aquilo que eles lutam contra. É muito complicado, porque assim, se o feminismo tem que lutar, ou ideologia de gênero tem que lutar por algo que está oprimindo eles, qual direito eles têm de querer que eu me sinta na posição de oprimida e não dizer que um homem é um homem? Sabe? Você entendeu o que eu estou querendo dizer? É como se estivesse jogando com as mesmas armas que eles estão lutando, jogando tudo para cima de mim. É uma ditadura cruel isso, sabe? Eu não consigo me submeter a isso, não. Então, a nossa geração, que foi moldada ainda, né? Por mais que existiu aí todas essas ondas feministas, a nossa geração ainda foi moldada dentro de uma moralidade cristã. Então, a gente não vai se submeter a isso mesmo. Mas não vai dar certo, Ellen, porque assim, por mais idiota que seja uma geração, e eu sou líder jovem, então eu tenho contato com muitos jovens, mas por mais idiota que seja uma geração, igual a menina da Thaís Araújo, é impossível o seu cérebro negar o que ele está vendo, negar aquilo que ele é. Entendeu? É como se o mundo quisesse tolir o seu direito de pensar. Isso não vai dar certo nunca, nunca dará. Além de tolir o seu jeito de pensar, de ignorar a sua natureza, né? Que eu acho que é a maior questão. Porque eles querem que a gente ignore as nossas inclinações naturais. Então, tudo que para a gente é natural, então eu sou menina, eu tenho inclinações femininas, isso não é natural para elas, né? Para esse movimento. Então, o cara é homem, ali nasceu homem, tem inclinações masculinas, gosta de coisas de homem, isso não é natural. Você ter relações heterossexuais, você ter filhos, isso não é natural. Mas você pregar o incesto, você pregar a pedofilia, você pregar o homossexual, isso sim é natural, né? Então, realmente uma inversão completa de valores, de pensamento, de tudo. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, eu também não acredito que vai dar certo no sentido de você conseguir suprimir uma natureza. Não vai, porque a natureza é a natureza. Só que o que tem dado certo é que eles têm tornado uma sociedade extremamente doente. Por quê? Porque eles estão tentando nos convencer de uma coisa e tem dado muito resultado com os jovens. Então, gente, a gente tem jovens hoje que começam nas práticas homossexuais por curiosidade. Porque foi visto lá na série que é legal. Entendeu? Só que depois que eles praticam, eles falam, putz, não era o que eu queria. E aí isso deu o quê? Deu vários problemas na minha questão psicológica, entendeu? Ou como a gente comentou aqui das crianças que começam a tomar hormônios, lá na frente descobrem que não é aquilo que eles querem. Então a gente vai tornando uma sociedade extremamente doente, fisicamente, mentalmente e espiritualmente. Com uma sociedade totalmente doente, quem domina? Ô, Suelen. Diga, Der. Tem uma questão importante sobre isso que vocês estão falando. Só primeiro, o nome da série passa no Discovery Home Health, Jess, a vida de uma menina transgênero. Nossa. Esse é o nome da série. Na verdade, é um menino. Não assistiria nunca isso. Só que assim, é um negócio tão louco que a mulher trans é um homem que era mulher e o homem trans é uma mulher que é homem. É um negócio meio bagunçado. Então, na verdade, é um menino, né, que vive como menino. Uma coisa interessante sobre isso que vocês estão falando, já que aqui a gente pode falar do Olavão, no mínimo que você precisa saber para não ser um idiota, ele diz assim, que todas as vezes que uma minoria dita regras de sobrevivência para uma maioria, a sociedade entra em colapso. Todas as vezes que isso acontece, isso põe a sociedade em colapso. E o que está acontecendo conosco? A nossa sociedade, ela está à beira de um colapso. Ela não entrou em colapso ainda, viu? Dias piores virão. Né? Tem gente que acha que já está tudo colapsado. Não. Dias piores virão. Então, assim, se o sucesso está em uma sociedade colapsada, a gente pode dizer que eles alcançaram o objetivo, porque a sociedade está à beira de um colapso e vai entrar em colapso, né? E se isso é o sucesso que eles almejam, a gente pode dizer que eles alcançaram o objetivo. Agora, se eles buscavam uma sociedade homogênea,
uma sociedade equilibrada, mais equilibrada, que é o que eles pregam equilíbrio. Eles ensinam o desequilíbrio e pregam que o resultado vai ser equilíbrio. É um negócio meio absurdo, né? Se eles buscam equilíbrio, eles fracassaram terrivelmente, né? Então a gente precisa saber qual é o objetivo. E, obviamente, nesse cenário, trazendo para a questão espiritual, o único vitorioso é o diabo, né? Ah, sem dúvida. Pensando nisso, deixa eu até ler aqui esses textos, ó. Gente, está acabando mesmo, tá? Só vou ler aqui os textos que a Ellen White traz para a gente entender, né, por um lado espiritual, tudo isso. Ó, a mente, isso aqui está no Mente, Caráter e Personalidade também. Fala assim, ó, a mente do homem ou mulher não desce no momento da pureza e santidade para a depravação. Então, isso não acontece de uma hora para outra, né? Para depravação, corrupção e crime. Leva tempo. O transformar o humano para o divino ou para degradar os formados à semelhança de Deus ao brutal ou satânico. Contemplando, somos transformados. Embora formado em semelhança de seu Criador, pode o homem educar a mente de forma que o pecado, que ele odiava, tornar-se-lhe-á agradável. Deixando de vigiar e orar, deixa ele de guardar a cidadela, o coração e se entrega ao pecado e crime. A mente é aviltada e é impossível erguê-la da corrupção, enquanto ela é ensinada a escravizar as faculdades morais e intelectuais, pondo-as em sujeição e grosseiras paixões. Então, como o André falou, o diabo tem conseguido, não é de uma hora para outra. Vamos lembrar que a gente está estudando isso desde o século XVIII, né? Então, realmente, assim, foram passo a passo, devagarzinho, né? Uma coisinha aqui, uma coisinha lá, e hoje chegou na situação que chegou. E aí, Conselho sobre o Regime Alimentar fala assim, nosso Salvador advertiu seus discípulos de que, precisamente, antes de sua segunda vinda, existiria uma situação muito semelhante à que precedeu o dilúvio. O comer e beber seria levado ao excesso, e o mundo se entregaria ao prazer. Esse estado de coisas existe presentemente. O mundo está, em grande medida, entregue à satisfação do apetite, e a disposição de seguir os costumes do mundo nos tornará cativos de hábitos pervertidos, hábitos que nos farão cada vez mais semelhantes aos condenados habitantes de Sodoma. Tendo-me admirado de que os habitantes da terra não tenham sido destruídos como o povo de Sodoma e Gomorra. Vejo razão suficiente para o presente estado de degeneração e mortalidade do mundo. Cegas paixões controlam a razão, e toda consideração superior é em muitos casos, sacrificada à sensualidade. Então, a Ellen White se admira, né, com tudo aquilo que a gente está vivendo, e isso vamos pensar que ela não estava vivendo aqui, nesses dias, ela já achava estranho a gente não ter sido destruído ainda, né? Comparando ali com Sodoma e Gomorra. É muito complicado, gente, tudo isso, sabe? Eu acho que o pior de tudo, nessa situação toda, é que, por exemplo, talvez alguém que assista esse vídeo aqui vão nos chamar de fascistas, né, de ignorantes, de opressores, de preconceituosos, tal, tudo isso, né? Pelas questões que a gente colocou aqui, porque realmente hoje a mentira virou verdade, a verdade virou mentira e tudo mais. Tem um último videozinho, eu vou pedir para vocês esperarem, um videozinho de 1 minuto e meio, mais ou menos, que o Bruno vai passar para a gente, só para a gente, porque a gente, às vezes tem pessoas que não acreditam realmente que a gente está dizendo, que eles querem destruir a família, né, que existe um objetivo por trás de todo esse movimento e tal. Então, eu quero que vocês vejam uma representante do movimento LGBT e todas as outras letras lá que a gente já nem sabe mais, falando sobre a questão da família. Assistam com a gente. Na minha concepção, não existe forma revolucionária de fazer família. Ponto. Por quê? Quando dizem pra gente, o movimento LGBT quer acabar com a família, o movimento LGBT é um movimento promíscuo que defende o sexo desregrado, a gente entrou numa lombra dos 90 para cá de se colocar numa posição defensiva, de dizer, não, a gente não quer destruir a família nenhuma, não. A gente só quer amar, né? Ou não, a gente tem nada a ver com promiscuidade, não. A gente até casa, a gente até tem filhos, a gente até constitui família. E isso é de um retrocesso político violento, que violenta inclusive a história de constituição do movimento LGBT na América Latina. Violenta a história dos ganhos e lutas feministas na América Latina.
Então, cabe a radicalização nossa também de afirmar com todas as letras o que é uma estratégia política crítica antissistêmica. Ah, porque vocês querem destruir a família? Sim. Queremos. Não é? E se a gente não quer, não vai ser ameaça. E se a gente não é capaz de perceber isso, a direita faz questão de corrigir nossa burrice, porque eles falam isso pra gente. Essa retórica da direita é a direita dizendo: vocês só são ameaça se quiserem mexer na família. Vocês só são ameaça se quiserem desregrar o sexo. Se quiserem desnormatizar o desejo. Vocês só são ameaça se mexem nisso daqui. E a gente vai dizer o quê? Então a gente não quer ser ameaça? Não, se a gente quiser ser ameaça, está todo o caminho traçado. É ali que a gente vai mexer e é ali que a gente tem que mexer. Isso tem outras implicações, mais no detalhamento da estratégia política de interlocução entre movimentos, que eu acho que a gente pode discutir num segundo momento, durante o debate, mas é isso que eu queria trazer para a gente começar o debate. Obrigado. Bom, então aqui ninguém inventou nada, né? Então, quando a Campagnolo aqui, ó, desde o comecinho, das primeiras páginas do livro dela, ela fala, olha, gente, eles são, o movimento feminista é um movimento anticristão, um movimento feminista, ele quer destruir a família, ele não quer que você seja mãe, ele não quer que a mulher se veja no papel de dona de casa, tudo isso, ela não está mentindo, gente, entendeu? A gente não falou nada mais, nada menos que o próprio... que as pessoas sinceras do movimento LGBT, que o movimento feminista, né, admite que é exatamente isso mesmo. Então, o propósito realmente é esse. Bom, gente, para finalizar todo esse estudo, eu só falo o seguinte, por que a gente tem que estudar isso hoje? Porque os nossos filhos estão sendo bombardeados com isso. Os nossos jovens estão sendo bombardeados com isso, e nós mesmos, homens e mulheres, nós fomos doutrinados nesse movimento feminista. Né? Principalmente ali até a segunda onda. Os nossos jovens estão já vindo bombardeados com a terceira. Mas nós precisamos, meninas, e eu falo isso porque eu estou vivendo isso hoje, na minha vida. Eu preciso estudar sobre o papel da mulher hoje, da mulher cristã, porque nós desaprendemos o que é ser mulher cristã. O papel da gente na sociedade, nós desaprendemos. Os homens, a mesma coisa. Né? Já não sabem mais serem homens porque eles desaprenderam. Então, nós, enquanto igreja, nós precisamos falar sim disso, porque todos estão falando lá fora e falando da maneira errada. Se nós não orientarmos os nossos jovens, os nossos filhos, os nossos queridos da maneira correta, nós vamos perdê-los. Então, nós temos que abrir realmente a nossa consciência, que como aqui, né, esqueci o nome da pessoa aí que fez o vídeo, Amanda, eu acho, que ele fala, né, que é... Amanda que Palha, né? Não é o nome verdadeiro, mas é isso que ela assim. Que é radical e que tem que falar e que tem que fazer e que tem que ir contra, né, o cristianismo, contra a família. Então a gente também tem que ir contra, gente. A gente tem que ser radical, a gente tem que parar de pudor, porque a gente também está cheio de pudores em chamar o pecado pelo nome. A gente está cheio de pudores em falar, olha, isso aqui está errado, não é assim que funciona. A gente entrou na ideia do politicamente correto e tudo isso, e nessa ideia toda as crianças e os jovens estão indo para as mãos de Satanás. Então, eu espero de verdade que esse estudo tenha ajudado vocês, né? Estou aqui à disposição, continue estudando sobre esse assunto, indo mais para agora para a questão não histórica, mas religiosa mesmo, né? Vamos aprender essa questão do papel da mulher na igreja mesmo. E então, vou estar aqui para que vocês precisarem, que eu puder ajudar, e espero de verdade que tudo isso tenha ajudado vocês. Quem não assistiu os outros vídeos está lá, né? No nosso canal do YouTube, do Pregoeiros, aí vocês podem assistir lá sobre as outras ondas e também sobre outros assuntos sobre família que estão lá também, tá bom? Fica aí a dica para vocês. Depois a gente manda lá o canal, tá, Bruno?